Olha a Rosa. Pessoal, bem-vindos ao meu canal. A gente está aqui de volta hoje, eu e Érica. A gente está num FanaCast, um novo FanaCast aqui para você. E hoje o tema é bem intrigante. Nós vamos falar de um tema tão fascinante. Nós vamos falar sobre o mundo, o universo feminino. Gente, como a gente tem coisa para falar, né, Érica, desse universo feminino? A gente tem que gastar nossas 6.000 palavras. São 6.000 que a gente tem que gastar por dia? Eu acho que é mais. Pois é. Então, a gente fala demais. Nós somos muito criativas, nós somos sensíveis, nós somos inteligentes. A gente tem uma visão super panorâmica das coisas, não é assim? Exatamente. A gente consegue passar batom, dirigir. Nossa, não posso nem falar uma coisa. Passar batom dirigindo, não. Quando para o sinal, Mas né? aquele tanto de espelho, gente. Pois se for pra gente passar batom no trânsito. A gente mexe a panela, cuida da criança. Então, assim, a gente tem uma visão muito panorâmica, a gente tem uma disponibilidade muito grande para as coisas. Então, é um universo muito interessante, realmente. Agora, você já viu essas pessoas, assim, essas mulheres que... Eu vou falar das mulheres, não que não aconteça com os homens também. Mas você já viu mulheres que explodem por qualquer motivo? São verdadeiros barris de pólvora ambulante. Você não conhece? Ai, meu Deus, será que você conhece alguém assim? A amiga da amiga da amiga? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas explosões repentinas. Por que isso acontece? Será que é por conta do temperamento? Será que é por conta da TPM? Será que é por conta do ambiente familiar em que essa menina, em que essa criança foi criada? Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo aqui sobre esse tema, e aí você vai vendo se de repente você está aí vivendo o mesmo quadro. E aí a gente depois, no final, vai dar soluções. Como é que a gente pode resolver esse problema? A gente tem que descobrir a causa para a gente tentar trazer a solução. E é isso que a gente quer fazer um pouquinho aqui hoje. Um pouquinho, como eu falei, desse universo feminino, mas a gente vai falar de um lado um pouquinho difícil e delicado, né? Que as mulheres, né, enfrentam de um modo geral. Érica, como é que você acha? Você vive isso? Você passa por esses momentos assim explosivos? Você é assim? É uma pessoa explosiva? Você falou que não ou você é essa calmaria, esse rio tranquilo? Sabe, eu sou uma pessoa muito calma. Meu jeito de falar... Gente, o Ricardo fica mandando eu olhar para lá, mas eu tô falando com ela. É o que perguntou, rapaz. Então, assim, quem me conhece sabe. Diz que quando a pessoa vai mentir, fala assim, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu sou calma. Até meu jeito de falar, né? É baixinho, é devagar. Então, não conheço. Não, eu sou explosiva. Eu acho que eu já fui mais, né? Eu acho que a maturidade... pelo alguma coisa de bom tinha que ter nisso, né? Com certeza. Aí a gente vai pensando mais, pouco mais, né? Mas em alguns momentos, Jefferson que o diga, que eu realmente eu saio um pouco do salto, né? Pego o salto, taco na cabeça dele às vezes, é isso. Coitado do Jefferson, meu Deus. Pois é, então a gente observa, e eu acho interessante que muitas vezes esse temperamento assim mais explosivo, essas situações, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre essa questão dessas explosões repentinas e súbitas mesmo, o porquê que isso acontece, e isso acaba sendo a marca registrada, às vezes, de uma pessoa. Você já percebeu? Já. Fulana, não chama fulana não, que fulana explode por qualquer coisa. Ou então, assim, a gente tá num ambiente, aí fulana chega, o ambiente já... todo mundo já fica muda. tenso. Eu já... Nossa, que óculos bonitos! Nossa! Não, de Fana. É da Fana? Óculos de Fana. Não, vocês me fizeram lembrar que eu tinha... Logo quando eu comecei no serviço, eu trabalhava... Não vou suprimir o órgão e o local. Mas tinha uma mulher no trabalho que eu falava... Ó, cuidado até para dar bom dia para aquela mulher, que o negócio vai pegar, viu? Vai pegar. Pois é, e é isso que eu acho que a gente precisa se atentar exatamente para essa questão. Porque, de repente, a nossa marca registrada está sendo essa, né? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre... Qual que é o nome? Essa marca não é sua.
E aí eu falo, eu falo exatamente sobre isso. Eu falo assim, olha, a gente não precisa carregar esse tipo de marca. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar? E a gente vai entrar um pouquinho agora, enquanto a Érica procura ali o vídeo, enquanto ela não acha. A questão das nossas emoções. E assim, tem tudo a ver. Por quê? Porque nós somos aqui, seres emocionais. O nome do vídeo é esse aqui, ó. Essa marca não combina com você. Então, se a gente identificar, de repente a gente passa até batido, a gente se acostuma tanto a agir de uma determinada forma que a gente não se percebe mais como uma pessoa explosiva, como uma pessoa chata, como uma mulher fofoqueira, não é? Então, a gente nem se percebe mais, até que alguém chega e fala, ei, né? Ou você percebe de alguma forma, ou seus olhos se abrem, né? Mas, então, assim, e quando a gente percebe que essa marca, então, a gente não aceite, né? Não aceite isso para a nossa vida. Porque se tem possibilidade de mudar, a gente quer mudar para melhor. Tem gente que não tá nem aí, né? Que sabe que é mesmo. Fala, eu sou assim mesmo. Eu sou essa pessoa assim mesmo. Então, eu sou muito sincera. Eu falo mesmo, achando que isso é lindo, né? Ser sincericida. Eu sou a sincerona. Não. Então, isso tem aí... gente que não tem problema, não, em parecer ser de um jeito ruim, não. Eu vejo que tem gente que não liga, não. Porque às vezes, assim, ninguém que está ao redor dela, porque pensa bem, uma pessoa que, eu sou a sincerona, eu falo tudo mesmo, mexeu comigo, levou, sabe? Eu acho que, na verdade, essas pessoas acabam repelindo pessoas. E por mais que as pessoas não falem nada, né? Elas estão percebendo. Elas estão percebendo. E, de repente, vamos no encontro com... A fulana vai estar... não, então eu não vou, não. Né? Prefiro não ir. Então, assim... São pessoas que a gente chama de repelentes, né? Então a gente, assim, que a gente atraia as pessoas, né? Com uma vivência tranquila, com domínio próprio, com sabedoria, né? Você falou a palavra domínio próprio, me lembrou de uma coisa, assim, rapidinho, né? Quando a pessoa não tem domínio próprio, eu acho que ela tem demônio próprio. Então, todas essas virtudes, a gente precisa, que são as virtudes que estão ali no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, que fala exatamente sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Então, a gente precisa frutificar. Né? Então, a gente precisa fazer florescer cada uma dessas virtudes. E aí, a gente vai entrar um pouquinho agora na questão das nossas emoções, Érica. É bem verdade que a mulher, né, quando ela está passando ali pela TPM, as emoções elas ficam ali bem bagunçadas, né? Os hormônios ficam ali muito alterados, né? E é do nada, né? Então, assim, de repente, você está bem... De repente, levanta e sabe, e parece que o mundo já tá cinza, o céu tá cinza, e aí você começa a ficar nervosa com qualquer coisa, o menino deixa cair um negócio no chão, você já briga, aquilo te irrita. Então, assim, potencializa realmente qualquer detalhe, né? Uma coisa que, de repente, seria um mero detalhe, esse estado mesmo, né? Essa tensão pré-menstrual, ela potencializa isso. Então, eu estava falando, né, que nós somos seres emocionais. Nós temos emoções. E aí, eu acho interessante também que muita gente fala assim, a gente precisa controlar as nossas emoções. E eu lendo sobre isso, eu descobri o seguinte, que na verdade, a gente não vai controlar as nossas emoções no sentido de sufocá-las, não é? Porque, por exemplo, Érica, você está vivendo um período difícil da sua vida, não chora, né? Você engole esse choro. Gente, a gente precisa chorar, a gente precisa expressar. A pessoa está vivendo um momento ali de luto difícil, ela está triste, né? Então, ela demonstra aquela tristeza, ela sente ela tem aquele sentimento. Ela chora, né? Se eu estou muito alegre, é claro que eu vou expressar essa minha alegria, sorrindo, brincando, celebrando. Então, nós somos seres emocionais, a gente precisa, sim, expressar as nossas emoções. Agora, a gente tem que ter também aquele bom senso, né? E, na verdade, quando a gente fala de inteligência emocional,
é exatamente isso. É colocar inteligência nas nossas emoções. Por quê? Eu não vou sufocar as emoções, né? As emoções, elas vêm, acontecem. De repente me bateu uma tristeza, me deu uma ira, mas aí eu tenho que ver o seguinte, o que eu vou fazer com essa ira que chegou aqui agora? Não é? Então, é esse segundo passo que faz parte, né, da inteligência emocional. Isso que é colocar isso é treinável? Inteligência. É treinável, Érica. É treinável. Eu me lembro, nossa, assim, há uns anos, eu não tinha inteligência emocional. Sofá. Não, mas do sofá eu vou contar daqui a pouco. Essa história do sofá, gente do céu. Então, assim, sem um pingo de inteligência emocional, né? Não pensava antes de responder. Vinha alguma coisa, eu vou falar, porque veio o meu pensamento, eu vou falar. E não é assim. Não ter filtro, Não né? ter a gente filtro. Não tem filtro com algumas coisas. Exato. E aí a gente vai trabalhando e vai melhorando, só que a gente ainda sente ali, né? Aquela vontade Exatamente. ali de, né? Então, assim, não é que a gente vai ser... Talvez existam, né? Pessoas que foram realmente curadas, mas tem a nossa personalidade ali também que influencia nisso, né? Então, às vezes, a gente sente aquela vontade de, né? Mas a gente não faz. Pois né? A gente não faz mais. Por quê? E isso não faz por quê? Inteligência emocional. Porque você pensa assim, sabe, eu tava até a Glorinha, que estava aqui com a gente na semana passada, falando sobre neurociência, gente, foi um vídeo incrível. A gente aprendeu muita coisa com ela, foi muito legal. Se você ainda não acessou, não assistiu, assista. A gente falando exatamente sobre a neurociência, né? E a Glorinha é uma neurocientista, esteve aqui com a gente, foi um bate-papo muito interessante, muito instrutivo realmente, né? Muito vídeo, gente. Tem vídeo demais. Isso, esse primeiro aqui. Neurociência, um caminho para a cura. E é exatamente disso que a gente está falando aqui, né? A inteligência emocional, ela faz parte desse processo de cura dentro da neurociência, né? Então, é muito interessante. A gente precisa treinar, como você falou. Ninguém nasce com inteligência emocional. A gente vai treinando, a gente vai, por meio das experiências pelas quais a gente vai passando, a gente vai treinando isso sim. Por exemplo, a gente estava falando dos sentimentos que de repente afloram e a gente tem ali aqueles 5 segundos, talvez. Não é uma coisa assim confirmada, comprovada cientificamente, mas eu chamo de 5 segundos. São os 5 segundos que fazem toda a diferença. Fana, você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu no trabalho agora, essa semana, né? Que a pessoa, por ausência de inteligência emocional, dava para superar a situação, não superou, não conseguiu enfrentar a luta, a adversidade que estava passando no trabalho. Vou resumir a história. Ela própria pediu o desligamento do serviço. Olha a consequência de não buscar a inteligência emocional. Será que isso, às vezes, também não é só problema de inteligência emocional? Às vezes a pessoa tem algum distúrbio? Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, sobre esses transtornos, né? Tem um transtorno que ele se chama transtorno da explosão intermitente. Eu descobri isso hoje. Eu estava lendo sobre isso. TEI. É o TEI. Então, é o transtorno explosivo intermitente, ou transtorno da explosão intermitente. E assim, de repente, do nada, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Voltando aqui, e eu quero falar um pouquinho também sobre essa questão que o Ricardo levantou. Então, são aqueles 5 segundos que você tem para você pensar assim, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar... No trânsito, por exemplo, é um exemplo bem legal. Você está ali, né? Mulher tem essa fama de que não dirige bem. Gente, não sei de onde eles tiraram isso. É porque tem muito espelho no Meu carro. Deus! Gente, a gente dirige muito muita bem. atenção no trânsito, não. Então, de repente, sem querer, a gente dá uma fechada em alguém, sem querer mesmo, né? Tava ali dirigindo e, ai meu Deus, dei uma fechada. Aí, você, ou então o contrário, né? Alguém te deu uma fechada. E aí, o que vem na sua cabeça na hora? Gente, nós somos cristãos, né? Nós temos uma vida com Deus, a gente ora, a gente busca. Mas me diz, Érica, se não sobe aquela vontade de falar, ei! Epa! Epa! Não, Fana, não é bem assim, não.
sai um alien, né? Sai um alien. Então, antes que esse alien, né, saia, a gente segura ele ali. Então, é exatamente. Aí, a pessoa te fechou, te deu aquela vontade de esbravejar, de gritar, de xingar, Grite, né? esbraveje mesmo. Não retenha essa emoção, solta mesmo. Retenha. Então, você tem aqueles 5 segundos ali para você pensar. Gente, se eu explodir com esse rapaz, com esse cidadão aqui, o que pode me acontecer? Ele pode estar armado, não é? Ele pode ali me dar um tiro, ele pode me dar uma outra fechada e, sei lá, algumas coisas, pelo menos, passam pela minha cabeça na hora de eu me decidir. Ana, já vou te interrompendo, tá? Por responder ou não. Me fez lembrar do momento que eu saí com um rapaz. Naquela época eu ainda advogava, né? Era advogado e não estava na justiça, porque eu não posso mais utilizar minha OAB. E estava acompanhando um cliente. Esse cliente ficou doido de um tanto que ele falou, eu vou passar por cima de alguém. E eu foi acelerando. Era um fusquinha velho, sabe, Fana? Foi acelerando. Era o meu? Não. Não era o seu. Foi acelerando. Sabe o que eu fiz? Fui puxando o freio de mão e foi esquentando o pneu. Eu falei, gente, eu preciso pular desse carro. E o cara ficou doido e disse que queria. O cara deu uma fechada nele e disse que queria atropelar o cara de qualquer jeito. Passar por cima do cara, entendeu? Então, assim... o trânsito é onde a gente mais vê esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas se sentem poderosas também. Se a pessoa tá ali dentro de um carro, ela não se sente mais empoderada ali? Opa, tô num carro aqui, não mexe comigo não. É porque que eu parto coisa, pra eu cima. Acelero e vou embora, acelero. Né? Quando a pessoa vier pra cima de mim, ó. Então assim, eu acho muito importante a gente levar isso em consideração, essa questão da inteligência emocional. Isso evitaria milhares e milhares e milhares e milhares de casos de homicídios no trânsito, né? E tantas outras questões também, né? Eu quero falar só mais uma coisinha. Hoje ele tá falante. A Erika me deu Red Bull. Red Bull pra tomar. É Red Bull, mas nem sei o que é aquilo. O negócio é o seguinte, se você é mulher, tá falando para as mulheres, só para homem ou para todo mundo? As mulheres a gente está falando um pouquinho do universo feminino, mas cabe também para os homens, Se você é mulher e anda de moto, não brigue com quem está de carro, tá? É uma dica que eu dou. Essa é uma orientação mesmo, que o pessoal joga o carro em cima mesmo. Que é o maior cuidando do menor, é assim que eles falam, né? É porque realmente no trânsito, eu acho que afloram coisas que a gente nem conhece. É uma coisa impressionante. Mas quem dirige muito, eu lembro quando você dirigia muito, né? Pra quem não sabe, eu vou contar. Ela era oficiala de justiça, né? Ela é ainda aposentada. E vivia de carro, andando pra lá e pra cá, de carro. O dia inteiro. Mandado. Gente, é isso aí. Né? Continua. Gente, uma coisa que o trânsito estressa realmente. Né? Você falou da inteligência emocional, mas tem um meme que eu acho que retrata muito isso, principalmente na vida do cristão. Porque você tá muito quieta, Érica. Não é do meme. Depois você conta do meme das duas moças brigando no trânsito. Mas o que eu ia falar, tem um meme que a gente tá lá dirigindo, um dos milhões de memes que tem, tá lá dirigindo, aí a gente vai xingar, aí tem uma figura de Jesus Cristo, muito legal. Aí você... olhando. Então, é uma forma até educativa da gente lembrar que o principal motivo pelo qual a gente tem que mudar mesmo de atitude, de comportamento, é o Espírito Santo de Deus. Gente, e a gente vai se a gente se lembrasse quem está sentado ali com a gente andaria pianinho. Né? É verdade. Então, acho que a gente nem se irritaria, porque a gente ia estar tão... Gente, e é tão interessante também, Érica, que às vezes a pessoa vai e coloca aquele monte de adesivo no carro, né? Coloca o símbolo da igreja. Eu falei pro Jefferson, não bota esse símbolo no carro, não. Vai que, né? Não quero fazer propaganda ruim da igreja. Vai né? que. Porque vai que, gente. Então, a pessoa coloca o símbolo da igreja, a pessoa escreve Jesus, sou de Cristo, sou Jesus de Cristo, presente de Deus. E tá ali, né? O carro tem mais adesivo do que sei lá o que, né? Então, assim, cheio de adesivo. E, de repente, a pessoa leva uma fechada. Deixa eu contar uma coisa. Na casa da Fana, tem uma plaquinha
escrito, como é que é? Minha família é de Jesus. Minha família é de Jesus, né? E aí eles vivem realmente em paz. Hoje em dia a paz realmente reina ali. Só que tem vezes, tem momentos, assim, aqueles 3 minutinhos assim de desentendimento. Aí a Fana até brinca, né? Porque o povo fala mais alto, né? Aí tá lá a Fana brigando com a Dani. Dani, essa casa está arrumada. Bagunça! Aí a Fana, eita, peraí, deixa eu lá tirar a plaquinha. É exatamente pra não depor assim. contra, né? E quando não tem a placa, diz os crentes chegaram. Pois é, aí a gente fica brincando, assim, fala lá, a brigaiada lá, os crentes chegaram, estão em casa. 2 TDAHs dentro de casa e, assim, falam alto. E uma mulher à beira de um ataque de nervos. E uma mulher à beira de um ataque de nervos. Adolescente, jovem, né? Mas, assim, são tantas questões pra gente aparar, né? Então, às vezes, realmente, a gente sai do salto, né? E aí a gente tira a plaquinha. A gente depois coloca de novo. Mas isso acontece nas melhores famílias, filha. Porque, assim, nós somos seres humanos. E é lógico, com a nossa caminhada, a gente vai melhorando. E a gente já melhorou. Com certeza. A gente também não pode ficar se apedrejando, se falando, nossa, eu sou péssimo. A gente é péssimo mesmo, mas a gente tá melhorando a cada dia, né? Com certeza. A gente fala aqui num tom de muita brincadeira, porque é um assunto sério, a gente tem que melhorar, a gente tem que buscar sempre o aperfeiçoamento da nossa alma. Mas a gente tem que levar também na esportiva e sem perder o Deus, né, de foco. E seguindo. E a gente fala que sem fazer chacota, sem nada, com muito respeito, porque a gente se considera, né, mulheres à beira de um ataque de nervos também. Então, a gente tenta levar com humor, né? Mas mostrando também a seriedade disso e como a gente tem que melhorar, né? Não dá para ficar desse jeito, né? É verdade. Porque a gente está num processo, né? De mudança. Então, quando a gente conhece a Cristo, né? Que o Espírito Santo passa a habitar em nós, ali, engraçado, eu tinha a sensação, porque eu tinha milhares de coisas que eu precisava, assim, eu precisava de uma reforma geral na minha vida, na minha alma, sabe? Eu precisava de uma reforma. E aí, quando eu encontrei... Você tá falando de que momento? Lá atrás, na juventude ainda, 20 e poucos anos, né? Então, assim, e até mesmo logo no início do casamento com o Ricardo, eu era uma mulher, assim, que eu precisava de uma reforma geral. Eu tinha que andar com uma placa, cuidado, tenha paciência, eu estou em reforma. Você juntou 2 coisas, realmente. O início de casamento, todo início de casamento, eu não sei qual início de casamento que é fácil, né? É tudo muito difícil. São ajustes, né? Um momento então, de ajustes. Tá ali você se casou muito nova. Então, como é que não dá ruim, né? Pois é. E aí, só que eu pensava, Érica, eu pensei assim, quando eu tive o meu primeiro encontro, né? O meu encontro mesmo com o Senhor Jesus, eu falei, agora... Uma nova mulher. Uma nova mulher, instantaneamente. Sabe quando você vai para o batismo e quando você levanta ali das águas, você fala, agora nasci de novo e é uma nova mulher. Só que as coisas não são instantâneas. As coisas não acontecem de forma instantânea. É um processo, a santificação, a gente entra realmente nesse processo, né? E tem uma frase que diz, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. O processo é dolorido, é doloroso. Por quê? Nesse processo, Érica, a gente vai descobrindo exatamente quem a gente é. E eu tenho uma pregadora que ela fala uma coisa tão interessante, ela disse assim, um dia eu pedi para Deus me mostrar, Deus... Quem eu sou de verdade, me mostra. E ela disse que quando Deus começou a mostrar, ela, para, já chega. Deu, eu não vou suportar, suportar. Porque realmente são muitas mazelas, são muitas questões que a gente precisa arrumar, reformar mesmo. E aí eu tive o meu encontro com o Senhor, eu falei, agora tá tudo perfeito. Ricardo tirou a sorte grande agora, porque eu vou ser uma nova mulher. E não só a gente espera isso, como os outros esperam Todos isso de nós. Todos esperam, Érica. E aí, Érica, quando a gente dá um contra-testemunho, exatamente. É tão horrível, quando você porque, pisa em assim, falso. Você já tá ali, né? Quebrado em pedaços. E as outras pessoas estão lá. Ah lá, o crente. Tá vendo? Ó? Ah lá.
Né? Ah lá, que fiura. Que fiura. Ai, meu Deus, é horrível. É horrível. Exatamente. Então, assim, a Bíblia fala, né, que nós estamos cercados por uma grande testemunha, né? Assim, são pessoas nos observando o tempo todo. É no trabalho, é em casa. Inclusive, eu gosto de dizer assim, você quer saber quem você é de verdade, como é que você é, se você é uma pessoa, uma mulher que tem domínio próprio, que é paciente. Para quem eu vou perguntar, Érica? Para você e pro Ricardo, né? Pro meu marido, pros meus filhos, no caso a minha filha, né? Pros meus pais, pros meus irmãos, para aquelas pessoas que convivem mais de pertinho comigo. Porque essas pessoas, sim, elas vão estar gabaritadas, elas vão estar, assim, prontas mesmo para dar essa resposta. Ah, tá, você realmente, não, paciência não é o seu forte. Elas vão te direcionar, ó, né, você é assim, você é assado. Então, são essas pessoas que convivem ali comigo mais de perto. Você ainda se considera essa mulher à beira de um ataque de nervos? Às vezes, tem muita coisa ainda que me tira do sério, sabe? Pode parecer que não, mas muita coisa me tira do sério. Anjo, gente. O Ricardo tá ali dizendo que eu tô com uma nota boa. Ai, meu Deus, que ótimo. Estamos completando agora essa semana, 2 semanas, né? 30 anos de casado. Nesses 30 anos, ela passou pelo processo, ela enfrentou... Ainda estou passando, né? Ela enfrentou Prontos para a Cirurgia. Estou fazendo propaganda do meu livro. Se você quiser meu livro... Opa, eu tava sem microfone. A Érica sempre ela falou, não fala mas que a Érica não sei o que, mas a Érica às vezes dá umas dicas, porque eu tenho que apertar 1000 botões, que eu tô atrás das câmeras aqui, tem que apertar 1000 botões para participar. Agora eu tô. Mas a Fana tá com nota 10. Obrigada. Estamos fazendo 30 anos de casada agora, tá? E nesses 30 anos, ela passou pelo processo, aceitou o processo. O soldado promovido. Foi pronta para a cirurgia. Hoje tem. Tá aí, no meu livro, ó. No meu livro aí, já tô dando a dica. Vai lá no Radar Digital Brasília, baixa meu livro lá. Tem um capítulo lá, pronto para a cirurgia. Se você não passar pelo processo, não vem a cura. Exatamente. A gente quer a cura, mas não quer passar pelo processo. Você quer ser uma mulher sábia, mas não quer passar pelo processo. Então, assim, como eu estava falando, o processo, ele dói. Porque nesse processo, você descobre quem efetivamente você é. Que você é orgulhosa, que você é vaidosa, que você é mexeriqueira, que você age às vezes com desonestidade. Eu ia até repostar nos meus stories, mas eu falei, será que isso é ruim, gente? Porque fica a minha pastorinha ali, Aline. Tão linda. Ela fica assistindo, aí eu fico pensando, Érica, não posso vergonha. Não posso. Mas era uma moça. Aí a legenda do meme era assim, quando você quer muito fazer uma fofoca, né? Aí ela conversando com um preazinho. Aí eu falei, menina, mas a vida de fulano e o preazinho assim, sem entender nada. Escutando. Aí eu falei, gente, que ótima ideia. Desabafou ali, contou. Desabafou com o preá. O preá não vai divulgar. Não vai. Né? Aí eu pensei, mas será que isso é bom, né? Ficar ali falando, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí eu pensei, eu acho melhor não repostar, não. Não, porque na verdade... Mas me deu vontade de ter um preá. Pois é, mas na verdade a gente tem outros recursos, né? E a gente vai aqui no decorrer aqui, a gente vai descobrir assim, que recursos a gente pode usar para não deixar isso represado, mas também não sofrer, não trazer consequências, prejuízos por conta de uma escolha mal feita, de uma palavra lançada de forma errada, sem sabedoria, entendeu? Então a gente vai falando aqui um pouquinho sobre essas questões. E aí... Eu não sei se está no tempo ainda, né, para já perguntar, mas essa carga que a mulher tem do dia a dia aí... Espere um pouquinho. Ainda não está na hora, né? Espere um pouquinho mais. Então, só voltando aqui na questão das emoções que a gente estava falando... que a gente realmente precisa expressar as nossas emoções. Pensa, Érica, você está conversando ali no WhatsApp, olha a importância das emoções, né? E já aconteceu isso comigo. Acho que até você uma vez questionou. Está conversando ali no WhatsApp e aí você tem costume de colocar uma carinha, aqueles emojis, né? Aquilo mostra o quê? Como é que você está se sentindo? Você fala uma frase que, de repente, a frase não tem, assim, muita expressão. Mas quando você coloca,
um coraçãozinho, é tudo de bom. A pessoa fala, opa, né? O clima tá legal, né? A pessoa tá de bem com a vida. Ou então você fala uma verdade nua e crua pra pessoa e depois você bota uma carinha pra ficar mais leve. Pra disfarçar. Então, assim, esses emojis, eles têm essa função realmente, né? De expressar aquilo que a gente está sentindo, as nossas emoções. Então, quando elas vêm, eu estava falando daqueles 5 segundos que você tem para pensar. Eu vou avançar nisso que eu estou querendo fazer, em dar essa resposta truncada aqui, essa resposta agressiva. Eu vou recuar, eu vou esperar. O que eu vou fazer? Então, tem uma técnica que eu acho muito interessante. Ai, que ótimo. É uma técnica maravilhosa, mas a gente precisa ter força de vontade para apertar essa tecla. Ela se chama tecla pause. Oh, meu Deus, acho que era uma coisa mais fácil. É a tecla pause. Mas para apertar essa tecla pause, você tem que querer, sabe? Segurar a língua ali uns minutinhos. Sabe aquela pessoa que te deu aquela resposta atravessada e você fala, ah, eu não vou deixar isso barato, não. Aí, e de 5 anos depois, você, ai meu Deus, por que eu fui ter essa ideia agora? Lá pensando, né? 5 anos depois eu devia ter respondido aqui. Ai, lembrando da resposta que você tinha que ter dado 5 anos atrás, né? Então, é exatamente isso. Nessa tecla pause, quando você aperta, ali você está exatamente... É o treinamento, né? Falando assim, para você mesma, eu não vou responder. Eu vou ficar calada. A gente precisa da sabedoria, não é só no falar, é no calar também. Quando é que eu tenho que me calar? Isso é sabedoria também. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não sei se você sabe a resposta. Porque assim, a gente quer mostrar para a pessoa que a gente não aceitou. Porque quando a gente fica calado, qual a sensação que dá? Que a pessoa tem razão. Quem fica calado... Concorda, você concorda, quem cala, né? consente. Eu passo muito por isso com o Jefferson. Eu tenho que falar, gente. Eu tenho que falar por último para ele entender que quem tem a razão sou eu. Mas olha só que interessante. Para ele entender de uma vez por todas, entendeu? Porque, na verdade, assim, a gente sabe disso, né? E você fala isso e você também sabe disso. Dentro do casamento, por exemplo, a gente não está numa competição. A gente está no mesmo barco. Ah, meu Deus! Tô zoando. A gente está no mesmo barco. E a gente precisa remar na mesma direção. Então, assim, não tem aquela de, quem é o que tem que dar a última palavra? Quem é o mais poderoso aqui? Aqui quem manda sou eu. Então, não existe essa competição, não deve existir, né? O que deve existir são 2 pessoas que são imperfeitas, que ficam ali todos os dias tentando fazer aquilo dar certo. Né? Então, assim, você falou, né? Ai, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar, a pessoa vai achar que eu estou concordando. O que eu entendo disso? Ainda que você saiba que você tem razão, eu sempre gosto de dizer assim, que às vezes você entra numa demanda só para provar quem tem razão. Melhor ter paz, não é? Eu prefiro ter paz. Então, você se cala, você sabe que você tinha razão. Mas você pensa assim, aí é inteligência emocional. Você pensa assim, gente, ai meu Deus, eu sei que eu tenho razão, mas para provar para ele, eu vou ficar aqui repetindo, eu vou falando, vai ser um desgaste tão grande, vai ser um desgaste, ele vai ficar desgastado, eu vou ficar desgastada. Será que isso vai valer a pena? E aí, num momento em que as coisas já estão ali, que os ânimos já se acalmaram, aí vocês podem trazer, de repente, o assunto à tona de novo. Aí você fala, 15 anos depois. Agora eu quero te mostrar que eu tinha razão. Situação que aconteceu há 15 anos, vamos continuar aqui agora. Porque mulher é assim, né? É assim, não esquece, né? Mas a questão é bem essa mesmo. E, de repente, quando você deixa aquilo passar ali naquela hora, sabe, aquilo parece que perde até o significado. Que bobagem, gente. Aquilo era uma bobagem. Né? Então, assim, é melhor realmente a gente ter paz. Você faz isso? Eu faço. Tem hora que com o Ricardo... Fana tá de parabéns, viu? Nossa, ele tá tão bonzinho. Fana tem melhorado. Fana tem melhorado muito, muito, muito. Nota 10 mesmo, verdade. Tá? Porque demoraram só 30 anos, mas tudo bem. Tá vendo? É um processo longo. E por isso que muita gente foge do processo.
Porque dá trabalho. Ele poderia ter fugido do meu processo, né? Eu poderia ter fugido do meu processo. Ah, não dou conta disso, não. Não dou conta, não. Cada um vai para um lado. Tá difícil demais. O próprio Ricardo, não, nossa, essa menina não vai melhorar nunca, não. E podia ter desistido, não poderia? Mas a gente ficou ali, ó. A gente suportou o processo. E hoje a gente vive um momento, assim, muito bom, porque a gente suportou o processo. A gente é perfeito? A gente tá afinadíssimo em todas as questões? Claro que não. Tem questões em que a gente ainda desafina ali, se desafina. Mas a gente está ali, sabendo, fazendo como eu te falei agora. Ah, eu prefiro não falar nada agora. Vou esperar um pouquinho, depois os ânimos se acalmam e a coisa melhora e a gente conversa isso de uma outra forma. Ou nem conversa mais sobre isso, porque aquilo, como eu falei, perdeu até a importância, já não é mais relevante. Ana, você me fez lembrar uma coisa, o seguinte, vale a pena o processo. Por quê? Nós passamos pelo processo, suportamos o processo e depois desses anos todos, nós estamos muito bem. Eu vejo casais que não querem entrar no processo, não querem passar pelo processo da cura e estão há 25 anos, 30 anos, 35 anos casados e estão se distanciando cada vez mais, daqui a pouco estão irmãos. Essa questão a gente precisa realmente levar em consideração, né? A gente precisa entender que, agora, uma coisa interessante também, a gente não pode achar assim, bom, eu estou no processo, tenha paciência comigo porque eu estou no processo e viver esse processo eternamente e usar isso como uma muleta, como uma desculpa, sabe? Você tem que entender, eu tô assim, eu ainda faço isso, eu faço essas coisas horríveis, mas é porque eu tô no processo. Não é assim. A gente precisa sair dele. Ou, eu não digo assim, o processo sempre vai existir, mas existe mudança de níveis. Entendeu? Eu não posso estar no mesmo nível assim, que eu estava lá atrás, há 20 anos. Eu tenho que ter subido de nível. Sabe o joguinho de videogame? Eu estava até comentando com você ontem, né? Não é assim que brinca? Ah, você venceu o inimigo, você muda de nível. E aí vai mudando e mudando e mudando de nível. É assim que eu entendo esse processo. E é assim mesmo. Não é? Porque assim, a gente está dentro dele, mas a gente precisa mudar o nível. A gente precisa melhorar a cada dia, né? E a gente estava falando da questão da inteligência emocional, das nossas emoções. Quando essas emoções vêm, o que eu faço com ela? Por exemplo, veio uma ira. Alguém me deu uma resposta, falou uma coisa muito ruim para mim, indelicada, desagradável, me feriu. O que eu vou fazer com essa ira que eu estou sentindo agora? Aí a gente vai lá para aquela passagem que está em Mateus 21:12, quando Jesus chega ali no templo e ele vê as pessoas ali fazendo comércio dentro da casa de Deus. Ele ficou irado. E aí, até o pastor estava falando, né? O pastor Ibe estava falando, acho que foi ele que falou, né? Você acha mesmo que... Ah, perdão, foi o pastor Alex. Você acha mesmo que ele viu aquela situação e ele falou assim... Gente, eu não quero comércio. Hipócritas. Não é para fazer comércio na minha... Ele ficou irado. Ele derrubou mesa, né? Ele ficou bravo mesmo com aquela situação. Mesmo, né? Indignado é a palavra, né? Subo, querido. Assim? Isso. Mas aí o que foi que ele fez? Ele saiu socando todo mundo? Não. Ele falou palavrão ali? Também não. Não. Então, assim, na verdade, é o que a Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, é exatamente isso. Irar, você pode ficar irado. Jesus ficou irado naquela situação. O que eu não posso é dar aquele segundo passo que vai me levar para o pecado, que vai me levar a pecar, né? Quando você... passa ali dos limites, erra a mão e depois você fala, ai meu Deus, pra que eu fui fazer aquilo? É tão pior. Ai, como é difícil, como é ruim, Érica. É muito ruim, aquele sentimento de vergonha, de culpa, não é? Por que eu passei dos limites? É péssimo isso. Um fracasso. É terrível. E é desanimador, porque você pensa assim, gente, será que eu nunca vou melhorar, né? Mas melhora, assim. A gente vai, como eu falei, a gente está nesse processo e mudando de nível toda hora. E é igual você falou uma vez, esses dias para trás, você falou assim,
se isso tá te incomodando, isso é um bom sinal. Isso. Porque às vezes a gente tá ali recorrendo ali naquele erro e não tá percebendo. Mas quando a gente começa a ficar incomodado, Isso. já é porque a gente já tá no processo. Com certeza. Né? E então, uma hora a gente vai mudar. A gente chama de cauterização. Tem situações de pecado mesmo que estão cauterizadas na vida da pessoa. Então, a pessoa está pecando ali, já nem percebe mais. No início, aquilo incomodou, aquilo constrangeu, sabe? Mas depois ela fez de novo e de novo. Tira o seu cabelo de trás da orelha, que depois você vai falar, Eriquinha, então por que você não me falou? Então, Eriquinha, é a arruma, personal, filha. a Olha aí, por personal gentileza, aqui. vê se tá bom. Isso, vamos continuar. Obrigada. Então, que eu tava falando mesmo? Eu tava prestando atenção na sua orelha, que tava desse. Eu falei, deixa eu falar. Fala enquanto é tempo. Fala enquanto é tempo. Gente, mas o que era mesmo, Érica? Gente, eu não me lembro. Rebobina a fita aí, Ricardo. Gente, eu já tava em Nárnia. A atenção nossa mais idade coisa. não permite mais rebobinar. Que coisa. Não, então não acredito deixa. que você perdeu. Ai, Desculpa, é perdi. melhor você perder a ideia do que Perdi, ficar com peraí. aquelas orelhas de Dumbo. Deixa eu só ver aqui, Érica, você estava falando. Não estava Enquanto você sim, está. pronto, Ai, lembrei. Senhor, graças a Deus, lembrei. tava me sentindo culpada. Eu estava falando de situações que ficam cauterizadas. E a palavra que se usa aí realmente é isso, cauterizadas. Porque você peca e faz. Como eu falei, no início você fica constrangido ali, ai meu Deus, mas faz de novo, e faz de novo, e de novo. Isso a gente vê muito na questão da pornografia, né? Aí na internet. Então a pessoa entrou, clicou uma coisinha, clicou outra ali, ai meu Deus, e fica constrangido, mas vai clicando. Aquilo está cauterizado. Chega um ponto que ele não é mais constrangido naquele pecado, sabe? De tanto que ele fez, cauterizou. E será que isso não é a ausência mesmo do Espírito Santo? Com certeza, Érica. Porque o Espírito Porque se você não está se Santo... sentindo constrangido com uma coisa que você sabe que é errada... Quem convence do pecado? Santo... Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? É exatamente o Espírito Santo. Então, assim, quando eu permito que o Espírito Santo me direcione, né, me dê ali a direção para tudo que eu for fazer, falar ou calar, aí sim eu vou estar... como é que fala? Chancelando? Com inteligência, usando realmente, Ana, se né? me permite, olha mostrando, só, que expressando as interessante virtudes isso que do tá falando. fruto do Espírito, sim, tá. né? Interessante você estar falando isso aí, porque olha só, tem também a situação, né? A Érica acertou, a ausência do Espírito Santo, joia, beleza. Mas às vezes a pessoa está com o Espírito Santo, no caso de José, lembra José? Aí ele teve que fugir daquela situação, porque ele falou, eu sou fraco com isso. Se eu clicar nisso aí... Daqui a pouco eu tô clicando, daqui a pouco eu tô assistindo vídeo pornográfico e não paro mais de assistir vídeo pornográfico. Porque é exatamente isso, né? Um abismo vai chamando outro abismo e você tá ali numa situação que o Espírito Santo, você já não permite mais que ele te constranja, que ele te convença. Porque no início ele até fala, olha, não convém. Isso não convém. A voz do Espírito Santo mesmo, sabe? Te constrangendo ali, te mostrando. Não faça isso, isso não convém. Isso não é para você, isso não convém. Mas só que depois aquela voz se cala. Por quê? Porque a sua carne, a sua vontade, a sua natureza caída e pecaminosa falou mais alto, sufocou a voz do Espírito Santo naquela situação. E você também não reconhece mais a voz do Espírito Santo. Nem reconhece mais. Não tem mais intimidade, né? É verdade. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? E o Ricardo tinha tocado num ponto também, a gente falando de inteligência emocional, eu acho muito interessante a gente comentar isso aqui. Porque antigamente, como é que se media, Érica, a inteligência de alguém? Qual era o teste que se fazia? O teste do QI, né? Hoje em dia não é assim, não? Não mais. Por quê? Vou te explicar. Esse teste do QI, o resultado era dado em números, né? E aí, o que aconteceu? Esse teste caiu em descrédito. Por quê? Os pesquisadores começaram a perceber que pessoas que tiravam notas excelentes no teste do QI tinham notas péssimas no teste do coeficiente emocional, por exemplo, inteligência emocional. Então, olha só o que acontecia. De repente, eles começaram a perceber. Uai, mas
fulano tão bem sucedido, nossa, passou no concurso tal, olha só como é que ele tá, que projeção que ele teve, né, profissionalmente. É inversamente proporcional? E aí eles foram perceber o seguinte, que essa promoção, por exemplo, essa projeção profissional não tinha a ver com... não tem a ver, mas não tinha, quer dizer que é inversamente proporcional. Não. Tá. Então, assim, porque o que eles pensavam era o seguinte, uma pessoa extremamente inteligente, fez o teste do QI, teve uma nota altíssima, o que se espera dela? Que ela seja uma excelente profissional, Sim, que seja uma pessoa muito bem-sucedida, que tenha sucesso em todas as coisas, em todas as áreas. E eles perceberam, então, que a pessoa que consegue, que tem mais capacidade de controlar mesmo as suas emoções, que tem mais inteligência emocional, essas pessoas, elas são melhor aproveitadas, por exemplo, no mercado de trabalho. Entre uma pessoa que tem um QI altíssimo, um coeficiente de inteligência altíssimo, e uma que tem um nível altíssimo de inteligência emocional, eles optam por aquela que tem inteligência emocional. Claro. Ana, eu não sei se você permite, mas no curso que a gente fez lá do serviço de bombeiro voluntário, né? Então você tinha uma apostila para estudar e ali, logicamente, quem tinha um QI maior ia marcar as questões e acertar muitas questões. Só que a eliminação estava na câmara de gás, a câmara de fumaça. Ele botava você dentro da câmara de fumaça e lá na câmara de fumaça, com bomba explodindo, explodia a bomba, jogava bastante fumaça e bomba explodindo, o professor começava a perguntar o que estava escrito naquela apostila. Aí sim, ele ia medir se a pessoa tinha inteligência emocional para viver situações de lutas e de adversidades e naquele momento de guerra e de confusão ele ia poder direcionar as pessoas, salvar as pessoas, né? Exatamente. Às vezes você vê uma pessoa muito inteligente, né? Um QI realmente privilegiado, mas ela não tem trato com as pessoas. Qualquer situação dentro do trabalho de pressão, né, por exemplo, tumultua. E uma situação de pressão, por exemplo, no trabalho, começa a chorar e se desmonta e fica, sabe, super sensível. Então, assim, essa pessoa, então, ela não tem condição de estar ocupando aquele cargo, não porque não seja inteligente, mas porque não tem essa capacidade exatamente, de cuidar das emoções. É tão interessante, principalmente quando a gente fala de casamento, né? Essa palavra que está lá em Efésios 4, de 26 a 32, que fala, não irai-vos, né? Aliás, irai-vos, mas não pequeis, e fala assim também, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Eu acho esse complemento aqui incrível e muito relevante mesmo, né? A gente precisa levar em consideração. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, né? Porque às vezes acontece alguma situação ali. Isso significa que não é para demorar muito, né? Exatamente. Que não quer dizer que você não precise dormir. Não chega a ser literal. O que quer dizer é exatamente isso que você falou. Vá o quanto antes resolver a questão. Antes, tá. Resolva rápido, só pra saber mesmo. né? Para que aquilo não deixe criar raiz de amargura no nosso coração. Porque depois não fica muito mais difícil de consertar? Fica. Não é? Então, assim, aconteceu uma situação, procure logo a pessoa, vá resolver logo. Você está olhando para mim assim, porque eu demoro um pouquinho mais. Não, mas demora mesmo? Demora um pouquinho, né? Você custa pra processar, falar, né? Você aquilo. primeiro processa, aí vem o ódio, vem a mágoa. Tem todo o primeiro o ódio, depois a mágoa, chora muito. Aí depois é que ela vai falar com a pessoa. É verdade. Vocês me fizeram lembrar uma coisa para os casais também. Vocês são casais, olha, melhor perdoar rápido. Porque quando perdoa, tem dois dormindo na cama, mas quando não perdoa, vem um terceiro, né? Satanás, Deus o demônio, guarde, né? o capiroto, né? E tem um outro versículo também que está lá em Provérbios 15, 1, que fala assim, a palavra dura, ela provoca a ira, mas a resposta branda desvia a fúria. E aconteceu um caso comigo e eu experimentei essa palavra. Porque o mais interessante é quando você estuda a Bíblia e você tem a oportunidade de experimentar aquilo que você leu. É você viver aquilo que você prega e pregar aquilo que você vive. Então tem que ter essa sintonia aí, né? E aí eu estava no trânsito, eu vim ali pelo Eixinho,
E tô dirigindo, ouvindo ali minhas músicas, meus louvores, tranquila. E eu não percebi que vinha um carro assim... Gente, o rapaz parece que ele estava descontrolado. Ele estava numa velocidade altíssima. E eu, assim, você sabe, né? A via é 60, Ela eu vou a 48. a 60. Eu vou ali, né? E vou ouvindo música e tal. Eu não estava desatenta. Só que eu não sei de onde aquele carro surgiu. Não sei. E não estava desatenta, não. Eu não estava desatenta, não. Mas do nada, o carro apareceu. Não sei de onde esse carro surgiu. Érica. E aí ele veio. Do nada, eu tô ali. Eu realmente estava na faixa de ultrapassagem. E não tinha ninguém. Aí, falei, tô aqui na faixa de ultrapassagem. Esse moço surgiu e veio. Érica, ele colou praticamente na minha traseira. Quando eu olhei no retrovisor, o homem estava enfurecido. O semblante dele... Sabe aquele desenho do Pateta quando ele vai dirigir? O Mr. Magoo, fazendo um monte de besteira e tá ali tranquilo, né? Então, assim, ele estava colado na minha traseira ali, no meu para-choque. E eu, pelo retrovisor, vi o semblante dele. Gente, deu medo. O semblante dele. Ele estava, assim... transtornado com aquela situação de eu estar ali impedindo a passagem dele. Ele poderia ter ido pelo outro lado e seguido, mas não. Não era Jefferson, não? Não. Não. E aí, Érica, eu tive aqueles 5 segundos para reclamar ou então para balançar a cabeça, como quem diz, não é possível, né? Eu poderia ter feito qualquer coisa, mas o Espírito Santo de Deus me direcionou a pedir desculpa para ele. Eu só levantei a mãozinha e fiz assim, me desculpa. Fiz esse gesto assim, não com as 2 mãos não, que eu tava segurando o volante. E outro batom. Aí ela largou o volante, continuou com o batom. Então, eu fiz esse gesto assim para ele, como quem diz, me perdoe. Eu realmente estou errada. Érica, eu sou uma mulher. Uma mulher! Ai, gente, desculpa. Imagina, não pode falar qualquer coisa. É mulher só dirige uma muito brincadeira, bem. Tá bom? A mulher dirige muito bem. Não fiquem chateadas. E eu realmente, eu considero assim que eu sou uma mulher e dirijo muito bem. Sou. Fana, você dirige muito mal. Que isso, Érica? Ninguém nunca te falou isso. Não, tô sabendo disso agora. Pelo amor de Deus. A Fana fazendo curva. Que isso? Ela não sabe que a mão pode descolar do volante, não. Aí ela vai assim, ó. Aí ela vai virando, fazendo balão, virando. E ela esquece que assim, que a mão... não nasceu grudada no volante. Você já pode fazer um jogo assim, Fana. Chama jogo. Gente, que é isso, entendeu? Érica? E aí ela vai. Eu falo, vai quebrar o pescoço. Aí a curva acaba, pronto. Liberou o pescoço. Gente, eu não acredito nisso. Fana, meu mal, Deus, filha. dirijo mal, então? Demais. Meu Mas assim, Deus. vamos lá, Enfim, continua. Tá. Era só pra saber mesmo. E aí, eu sei que o semblante dele, da mesma forma que estava transtornado, mudou imediatamente. Eu acompanhei pelo retrovisor. Ele não esperava aquilo. Ele esperava que eu revidasse. Sabe? Ele esperava que eu colocasse a mão para fora, fizesse qualquer gesto obsceno. Ele esperava que eu gritasse, que eu xingasse. Mas eu pedi perdão. Eu pedi desculpa e imediatamente fui para outra faixa. E ele veio, olhou assim para mim e ainda fez assim, não. Como quem diz, ok, tudo bem. E foi embora. Mas assim, eu entendo ali que naquele momento, aquele moço, ele estava disposto a qualquer coisa ali, sabe? Para fazer valer ali o direito dele de estar passando naquele momento, naquela faixa, enfim, a gente não sabe, né? Mas você acha que isso já não pertence mais a você, essa fúria no trânsito? Você já alcançou a sublimidade, né? Como é isso? Né? É porque assim, eu te conheço. Eu não... E aí? E aí? Você acha? Você agora consegue se manter na calma? Eu confesso que em alguns momentos eu ainda dou uma, né? Resvalada. Na verdade, o que eu tenho feito? Ai, meu Deus, aqui agora eu vou Filha, confessar. conta, não tem ninguém nos ouvindo. O que eu faço? Só nós duas aqui. Pode eu não falar. faço nada. Eu não buzino, eu não xingo, eu não falo nada. Mas sabe aquela coisa de indignação? Não acredito.
Eu fico assim, eu balanço a cabeça. E depois que eu faço isso, eu falo, meu Deus, nem... Filha, mas pelo amor de Deus, não poder pode, balançar uma não. cabeça. Porque Ah, isso não, aí irrita. também já é demais, gente. Isso Não tô fazendo irrita as nada. pessoas. Não. Isso irrita Deixa as eu contar uma pessoas, coisa Érica. aqui, olha só. Isso pode Filha, despertar um ódio. Filha, na mas aí pessoa. a pessoa tem que ter inteligência emocional. Não, não é entendeu? todo mundo que tem. Mas deixa eu contar um negócio aqui. Aconteceu comigo. Eu tava indo para uma dessas cidades satélites. Vou suprimir a cidade e o que o cara falou, tá? Por favor. Mas aí eu tava correto. É o contrário. Tava correto. E o cara parou do meu lado, abaixou o vidro, mas xingou toda a minha família, xingou minha mãe, meu pai, tudo, Oh, me meu xingou. Deus, fui xingada sem botou saber. um monte de adjetivo pra mim. Eu pensei, cara, se eu falar um oi, ele deve estar com a arma na cintura e vai me dar um tiro. Porque essas coisas são assim também. As pessoas não têm inteligência emocional e por conta disso, no sentido de você estando certo, se você abrir a boca, você vai descer os 7 palmos. E a gente nunca sabe quem tá do outro lado. A gente nunca sabe o que aquela pessoa... De repente, aquela pessoa saiu tão angustiada de casa, falou assim, hoje eu saí pra arrumar confusão. Mas é verdade. Se você fizer... A pessoa pode ficar Exatamente. com mais raiva Se ainda. mexer comigo, eu vou dar um tiro. Então assim, quando eu faço isso, eu falo, ai meu Deus, Espírito Santo, me ajuda aqui, eu não quero fazer isso mais. Porque eu não quero nem fazer esse gesto muito de difícil, indignação. gente, não pode nem balançar Porque a assim, eu não falo nada, como eu falei, eu não xingo, eu não grito, eu não ponho a mão pra fora. Mas sabe quando você quer mostrar que você tá indignada com aquilo? E não há necessidade, né? Realmente não há necessidade de eu fazer isso. Então eu tô no processo e eu quero Não, mas mudar de nível. eu lembro de você mesmo. Eu fico falando da Fana, porque eu conheço a Fana, né? Eu te conheço, filha. E eu sei quem você era. Pois é, né? ó, os íntimos conhecem Uma de fofa, verdade sempre foi quem uma a gente fofinha. é. Mas assim, no trânsito, você era o pateta mesmo. E aí você, não importava se você estava certo ou não, você estava sempre certa. É. E você falava, também não posso nem errar. Até quando Meu você Deus. assumia o erro, você... É. Era difícil. Eu ficava brava mesmo. Nossa, mas graças a Deus, né, pela ação do Mas isso Espírito me Santo. dá esperança vendo Dá, assim, a tá sua vendo, história. ó. Porque eu tô num nível bem abaixo, bem Que abaixo. isso, E, Érica? assim, eu só não sou assim no trânsito porque eu não tô dirigindo mais, né? Não tenho mais essa oportunidade. E eu também, como você falou, como você falou, eu dirigia o dia inteiro por conta da minha profissão. Então eu dirigia o dia todo. Chega um É. ponto que realmente você vai ficando muito cansada, muito estressada. E ali tem trânsito que tem ter tem um poder, né? um domínio próprio, né? terrível. Uma paciência. E por falar em domínio próprio, a gente falando, né, do casamento aqui, logo no início. E quando eu achava que eu ia instantaneamente ser uma pessoa maravilhosa, né? E eu ficava pedindo assim, eu caía. Sempre que eu caía na questão do domínio próprio, eu falava, Deus, de novo, caí de novo, Pai. Não tive domínio próprio. Não tive paciência nessa situação. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E eu ficava ali aos pés do Senhor mesmo, clamando por domínio próprio. E eu achava que Deus... Que né, Deus... os problemas. Não, que Deus ia fazer assim pra mim, pegar uma varinha mágica e falar, então tá, plim, boa coisa tu estás me pedindo, filha minha. Então, a partir de hoje, você terá domínio próprio. Simples assim. Só que não. Qual é a estratégia de Deus? E a gente sabe disso, né? Quando você pede, por exemplo, domínio próprio, Deus te dá, te coloca em situações para que você possa treinar e aprender o domínio próprio. Treinar e aprender aquela virtude que você está pedindo e precisando dela, né? Então, como eu falei, é difícil. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, acho que não vai dar, não. Não vai dar. Ai, Senhor, tá difícil demais. Cair de novo. Exatamente. E toda vez, Érica, que eu me aborrecia com o Ricardo, que eu ficava brava com ele, eu falava, meu Deus, de novo não. Aquilo me constrangia realmente, sabe? E eu sabia que aquilo era uma área na qual eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade com a área assim, da questão do domínio próprio mesmo, sabe? Por isso que eu pedia tanto a Deus para me ajudar. E o Espírito Santo ali, né? Todos os dias. E assim, até hoje, eu sou colocada em algumas situações
para ser realmente provada nessa virtude, né? Do domínio próprio, da paciência, né? Por exemplo, quando eu chego em casa... Lá vem. Lá vem. Você ali arrumou aquela cozinha, gente, impecavelmente. Tá tudo perfeito. Sabe aquela sensação tão gostosa, Érica, que você olha... Que dura 3 minutos. Você olha e fala assim, gente... Você olha e fala assim, gente, que coisa incrível. Essa cozinha tá perfeita. Aí é a conta de você sair e falar assim, meu amor, eu vou ali só tomar um banho, tá? Ele, tá. Quando você vai, você tá ali tomando o seu banho, sabe, tranquila. Aquela sensação boa e gostosa de missão cumprida. Nossa, a cozinha tá linda, perfeita. Gente, é a conta de você terminar esse banho. Quando você chega na cozinha, tem copo espalhado para todo lado. O fogão, eles resolvem fritar coisas naquele dia que você limpou o fogão. Ana, eu vou contar uma coisa aqui agora. Jefferson estava na sua casa, acho que hoje de manhã? Hoje na hora do almoço? Foi, na hora do almoço. Ele falou, Érica, porque a faxineira foi ontem. Foi ontem a faxineira. Ele falou, Érica, eu fui lavar a louça do almoço. E ele lavou. Oh, nem agradeci. Ela usou. Obrigada, Jefferson. Eles usaram todas as facas e garfos. Eles todos usam. os talheres estavam sujos, Usam. Érica. Eu pensei, como isso? Como é isso, Ricardo? Me explica. Não, Ricardo, para de fazer mímica. Explica pra gente. Como sujar tantos garfos assim? Quantas bocas essa família tem? Fala, meu filho. Fala, se defenda. Não, agora eu quero que você fale. Cadê sua defesa? A réplica. Fala, covarde. Agora vem a réplica. Porque, gente, eu queria entender todos os copos sujos. Então, todas isso as ainda colheres. me tira do sério. Porque exatamente... Me tira do sério. Eu fico que pensando dirá você? exatamente assim. Eu fico assim, gente, mas como é possível? Como é possível? Aí eles vão tomando água no copo. Quando o copo acaba, eles vão pra xícara. Quando a xícara... Vão para os pratos. Depois os pratos vão para as mãos. A colher. Então, mas lavar jamais. Não, lavar jamais. não dá. Então, assim, isso ainda me tira do sério. Então, o que eu tenho feito? Filha, não se sinta culpada, porque, olha, sinceramente, Realmente, eu que não moro Érica. lá, eu fico fora de si. Eu não tenho condições. Gente, uma família. Sabe? Sem um pingo. Somos sem um pingo de respeito, consideração. de consideração. Nossa. Eu Mas acho então, que vocês estão à beira de um ataque de abismo, nervos. de um ataque de nervos. Pois é. Então, assim, tem coisas que... Claro, eu já fiz, já trilhei um caminho aí bem longo. E muitas coisas, assim, eu já não caio mais em muita coisa. Mas tem hora que você ainda dá aquela resvalada, sabe? Quando você vê, você fala, poxa vida, pessoal. Poxa vida. Não é bem assim. Não é assim, Poxa né? vida. Mas você tá com a nota tão boa, 10, eu não tô te ajudando, não, meu Não, o amor? Ricardo ajuda. Ele ajuda. Da mesma forma que ele faz Ricardo, bagunça, você não vale nada. ele ajuda também. Ele ajuda. Ajuda o quê, gente? Ajuda, não. De vez em Ajuda, quando ele não, chega lá e fala, brincadeira. Fana, Ele lava também. Ele lava a louça. Não, ele lava. Esses dias eu vi ele no tanque, lavando o copo, assim. Eu pensei, como que ele lavou esse copo no tanque? Só com água, eles que passam uma água. Não, e eu já pedi 1000 vezes. Eu falo assim, tanque. gente, No eu vou tanque. explicar uma coisa pra vocês. Tanque é lugar de lavar roupa, Gente, aí eu pano te de pergunto, chão. como não ficar nervosa? Érica, pois é. Como? Eu tenho uma Como? aliada aqui nesse momento. Pelo amor de uma aliada Deus, gente. que me entende Por perfeitamente. favor. É, Ai, falando. E uma coisa não interessante faz da isso, da não. gente se lembrar aqui, né? Que tem um ditado que fala assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, exatamente assim, num mundo onde as pessoas estão tão desequilibradas, estão tão assim, tensas o tempo todo, ansiosas, briguentas, brigam realmente por qualquer motivo, se você demonstra ali um pingo de sabedoria, de inteligência emocional, de domínio próprio, aquilo já te coloca num patamar diferente realmente, né? E diante de Deus nem se fala, né? Porque assim, na verdade, o nosso maior desejo é de agradar a Deus. E da gente se parecer, né? Se parecer cada vez mais com Cristo, com a natureza dele, com o caráter lindo. dele. Então, assim, eu gosto de dizer assim, eu não sou fiel, por exemplo, ao Ricardo, porque eu
quero ser fiel. É porque primeiro eu sou fiel a Deus, né? Então, assim, eu sou leal a você porque primeiro eu sou leal a Deus. Eu tenho intimidade com Ele, eu quero agradar o coração de Deus, né? E isso vai me deixando uma pessoa melhor em todas as áreas. Você me fez lembrar uma coisa. Lembra quando você foi fazer um concurso de promotor de justiça lá em Roraima? Você chegou a passar, inclusive, né? Foi nomeada, tudo. No curso lá do processo do concurso, você lembra? Um rapaz chegou pra você e tal, não sei o quê. E a gente, não sei o quê. É o quê? Tá longe do seu marido, não sei o quê. E a gente, como é que vai ficar? Como é que a gente vai ficar? Isso? Aí a Fana falou, mostrou lá. Não, a gente vai ficar assim. Eu sou uma mulher casada e tal. Achei bacana isso. Assim, me posicionei, né? Mas por que esse assunto? Não sei, porque eu falei assim, da fidelidade a Deus em primeiro lugar. Sim, me desculpa, me faz ser fiel ao Ricardo, me faz ser leal a você, né? Me faz ser uma filha melhor, uma amiga melhor, Como assim, né? Pois é, fiquei sem entender aquela situação, né? Sem entender. Sem entender, já entendendo, mas descartando, né? Érica, o que te tira do sério? O que te deixa à beira de um ataque de nervos? Que situação? Por exemplo, é a mesma minha? Ai, gente, são tantas coisas. Assim, explodindo ou não necessariamente. Assim, que te sobe aquela ira, assim, sabe? É tipo quando você chega, a casa tá toda detonada, você deixou tudo limpinho. Não, lá em casa não isso tem ou muito não? isso, não. É mais assim. As pessoas são mais Jefferson, conscientes. Resumindo, Jefferson, ele me tira do sério. Posso pisar nisso, posso pisar aqui, não sei o quê. Porque, assim, na verdade, o pobre do Jefferson, eu fico aqui acabando com a raça dele, mas, coitado, eu tenho dó. Porque, assim, é com ele que eu sou a pessoa, que eu solto a minha sinceridade. A sinceridade que o mundo não conhece, o Jefferson, coitado, conhece. Então, quando eu tô discutindo porque ele convive com ele, você, né? o que me tira mais de sério é quando ele responde. Aí ele quer ter razão, entendeu? E eu falo, Entre dentes. Ela tá conversando agora, gente, entre dentes, porque ela se porque lembrou da aconteceu situação. ontem, então tá latente, Tá entalado ainda? Olha, não deixa o sol se pôr. Gente, ele é um encravado, porque ele quer ter também o direito dele de mostrar o posicionamento, mas não é hora, entendeu? Se ele vê que eu tô por aqui, fique calado. Aí ele vai respondendo, mas não, isso isso não é sei uma... o quê. Aí eu vou e falo, aí eu falo assim, Jefferson, lindo. Ele não vai assistir esse vídeo, ele não tem paciência. Aí eu falo, querido, vamos conversar sobre isso numa outra hora? Depois. Num outro momento, porque agora eu posso fazer uma besteira. Ele pensa assim, ela ainda está rindo, eu vou responder. Mas eu fiz isso por causa disso? Porque eu não estou entendendo. Aí então, como eu disse, vamos conversar, eu já vou mudando o semblante. Vamos conversar isso numa outra hora, querido? Né? Agora não. Né? O Murilo tá aqui. Aí eu já começo, ele não percebe, ele fala, ela ainda tá bem, ela ainda aguenta mais uns 3 minutos ainda de briga. Aí ele vai e responde, aí, Fana. Ai. Aí eu falo 2, às vezes eu falo 3. Aí vem Vamos a conversar velha numa natureza. outra. Rapaz, não consigo ainda. Porque assim, antigamente eu não avisava, era na primeira. Agora eu tô avisando, mas ainda não está sendo o suficiente. Eu ainda tenho que falar, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí o alien sai. E aí ele recua. O Espírito Santo também pega as malas, vai embora, porque ele fala que eu não fico. E aí eu fico ali. E aí quem é a descontrolada? Eu. Quem é a louca? Eu. Vocês estão à beira do ataque de nervos mesmo. Aí eu penso assim, gente, por que a pessoa não ficou calada, meninas? Não falou, vamos conversar num outro momento? Aqui é o lugar pra gente lavar roupa? Isso é muito salutar, Érica. A gente até parar um pouquinho para tocar nesse ponto. Por quê? A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba como? Com os pés. Eu já tô indo, tá? Com os pés. Boa noite, boa tarde, bom dia, já vou. A tola, a Bíblia fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba, né? Quando ela fala as próprias mãos, ela não tá falando literalmente das minhas mãos. Ela tá falando assim, da minha falta de sabedoria,
do meu falar inapropriado, fora de momento. Mas sabe o que eu fico pensando? Mas eu não ia te defender. Isso, eu ia também te defender. Então, assim, a gente sabe que a gente está ali numa... vamos dizer assim, é um time. Nós somos um time. Eu e Ricardo, nós somos um time. Você e Jefferson são um time. Então, vocês não competem entre si. Vocês unem forças para que esse casamento dê certo, né? Essa união dê certo. Então, é uma via de mão dupla. Ou seja, eu preciso agir com sabedoria. Eu preciso ser a mulher sábia. Ele também perde. Exatamente. Mas ele também tem que ter essa percepção, sabe? De perceber mesmo. Opa, peraí, eu já entendi que ela precisa... Não, eu já entendi que ela precisa de um tempo. E aí, quando a poeira baixar, aí sim eu vou falar de novo, a gente vai questionar. Porque aí as coisas ficam muito melhores de serem resolvidas. Claro, claro. A poeira já baixou, os ânimos já baixaram. Eu não tenho essa personalidade sua. Quer dizer, não que você seja péssimo, mas a gente é diferente. Eu melhoro rapidinho, mas eu preciso de um tempo. Nem que sejam 5 minutos para eu ir ali, sei lá. Fazer qualquer coisa. Então aí ele... eu volto bem, volto fofa, volto pedindo desculpa, eu volto linda. Mas naquele momento ali, gente, não dá pra brigar, não. Porque aí eu vou ser a pior pessoa do planeta Terra. Então, eu acho que aos poucos ele vai entendendo isso. Eu quero, já aproveitando aqui, que você, se existe esse versículo, que você me diga agora. Porque eu vi, mas não era nada evangélico, não. Aí a pessoa falando que o homem é responsável pelas emoções da mulher. Eu não sei se isso procede, mas eu não sei se seria também esse exagero todo, eu sou o responsável, né? Mas assim, ele tem que ter sabedoria para não irar. Existe algo? Porque na verdade, não é responsável pelas emoções. Tem uma passagem na Bíblia, e eu vou pedir o Ricardo até para ir olhando para mim, que eu não estou me lembrando a referência. Eu falei que fala que assim, tinha, e agora que a mulher com o seu comportamento, ela santifica o homem. E o homem, com o seu agir, com o seu comportamento, ele traz paz. Eu não sei se é paz a palavra que a Bíblia usa, mas traz estabilidade emocional, traz equilíbrio para a mulher, entendeu? Então, é o que eu falei. São duas pessoas que não estão remando um para um lado, outro para o outro. A gente está remando na mesma direção. Então, se eu percebi que isso incomoda... eu não vou repetir isso. Até porque para ele é péssimo. O problema também é que eu vou defender o bichinho, porque também tem o temperamento dele. Sim. Então, assim, por exemplo, você e o Ricardo, às vezes que você explodiu ou que às vezes você explode, ele não tem essa personalidade de... Não. Ele fica... Tanto é que um dia ele ficou com o pescoço todo travado. Porque ele guarda, ele não somatizou, responde, ele né? não é uma pessoa agressiva nem explosiva. Então, não sei se isso foi bom pra vocês. Talvez tenha até sido bom pra você, porque na hora que você tava ali no momento de fúria, ele se calava. É esse equilíbrio. Se eu convivendo com você, eu ia me calar e me dar bem. Porque dali 3 minutos eu já estaria, Ricardo, me perdoa. Então, assim, da personalidade do Ricardo, exatamente. Não, deixa ela. A hora que ela se acalmar, e ele fica tranquilo, sabe? Então, isso é muito bom, sabe? Te ajuda, Me né? ajuda. A se porque recompor, exatamente. a voltar. E eu sei que você volta, e talvez com o Ricardo você peça perdão mais facilmente, porque é o Com Ricardo. certeza. Eu ligo pro trabalho dele. Dá pra você me perdoar? Eu sei que eu errei. Ele tá bom. Tá, milésima tá vez. E outra Pois coisa que eu acho legal, né, que ele já entendeu. Quando eu tô chateada, tô de bico e eu não quero conversar agora. Ele sabe que ele tem que ir para conversar. Assim, não para tocar nesse assunto, mas para ali ficar fazendo um mimo, me paparicando. Aí não me toca. Ele sabe que é para me tocar. Ele sabe. Então, assim, a gente já tem essa comunicação, sabe? Ele sabe. Porque se ele se afasta, se ele sai de perto de mim, eu vou ali tomar uma água de coco, depois... Nossa, eu fico muito brava. Pois eu sou totalmente o contrário.
Eu falo, não me toca. Não, eu quero ser paparicada. E aí Jefferson vem pra me tocar porque ele é do toque. E É a linguagem de eu amor, falo, né? filho, não se aproxima não, porque você não sabe o que tem. E eu falto esganar ele. Eu falto esganar. Então, assim, e ele ainda não entendeu que eu preciso de tempo, Mas, Érica, olha só. espaço. Vocês estão juntos há pouco tempo. 3 aninhos, Pois né? é, bem- então assim, é o início de uma caminhada. Vocês estão 30, né? 30, Há 30 olha a anos, diferença, Érica. A pois gente é, já eu e Ricardo, a gente já se comunica no olhar, sabe? O Ricardo, quando chega em casa pisando diferente, epa, o que aconteceu no trabalho hoje, sabe? Quando ele chega, coloca, sei lá, as coisas dele e fica amuado e tá em silêncio, ei, vem cá, vem cá. Quer conversar? Você está em Ai, silêncio. gente. Então, assim, já há uma comunicação, assim, até no olhar, a gente percebe um ao outro, né? Já de uma forma mais intensa, porque já tem 30 anos. Você é uma caminhada E é um diferente. processo mesmo. Vocês é. passaram pelo processo. Se a gente quer ter um casamento de bons frutos, um casamento Sim. bom, um casamento Estável. vitorioso, estável, É. a gente tem que passar pelo Tem, processo. tem. Nossa, quantas brigas a gente já teve. Quantas brigas. Eu pensava assim, não, agora dessa não vai, não. Agora aqui já deu. E aí depois, né, assim, a gente, graças a Deus, a gente respira fundo, a gente coloca ali, pede o Espírito Santo de Deus para intervir ali, interceder por nós. Só falar né? uma coisa, que na realidade não eram brigas. Nós estávamos fazendo ajustes em determinadas áreas. E hoje, nesses 30 anos que passaram, hoje a gente está... Porque, na verdade, o Ricardo não é de brigar, né? Não é. Ricardo Eu não acho que a é. gente Só está não muito briga bem. sozinho. Tá top. Acho que a gente está passando dos melhores E momentos. você sabe, assim, uma coisa que eu admiro demais no Ricardo. Às vezes, eu faço alguma coisa que eu sei que ele não gostou, e eu tenho essa noção. Isso aí, eu sei que ele não gostou. Ou, às vezes, eu sei que ele não gosta, sabe? Quando você faz de forma voluntária, só para cutucar mesmo. Érica, o Ricardo é uma pessoa, assim, que ele não fica emburrado. Isso para mim, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Porque é tão difícil você lidar com uma pessoa que fica ali melindrada, que você não sabe. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falo? Eu não falo? Eu faço o quê? Né? Então, assim, quando a pessoa não tem esse melindre, para mim isso aí é maravilhoso. Então, já é um ponto muito positivo. E ajuda também. Ajuda. Não é? No caminhar aí do relacionamento, né? E falar em caminhar, vamos caminhando aqui, né? Olha só. A gente vai falar um pouquinho agora, eu tinha falado sobre aquele transtorno explosivo intermitente. Tá. Pois é. Mas então eu vou só falar desse transtorno explosivo intermitente, porque uma das causas desse transtorno é essa carga excessiva. Então o transtorno, você não nasce com isso, não. Você adquire? Adquire. Eu, assim, não sou uma cientista na área, não sei se tem alguma tendência ali, né, genética, mas pelo que eu li, você desenvolve, né? E uma das causas seria esse esgotamento físico e mental. Tá, né? mas o que é esse transtorno? Você vai ler. Então, esse transtorno, como é que ele é? Esse transtorno explosivo intermitente é uma explosão, realmente, que a pessoa tem ali, súbita, repentina, né? Você não vai aguentar, a lente é muito forte. Sério. A lente é... Que coisa mais linda. A lente é muito pesada. Meu Deus, não dá nem pra ouvir. Não, tá lindo, Fana. Gente, olha obrigada. isso. Os olhos ficam grandes, né? Coisa mais linda. Pode continuar. Tá. Então, esse transtorno, né, que é o transtorno explosivo intermitente, que é o TEI, exatamente. Como que ele acontece? Como que ele se dá? A pessoa tá ali. Você sabe por que chama TEI? Não. TEI. Nossa. Essa foi demais. Foi uma piada. Vai. Então a pessoa tá ali numa determinada situação, de repente alguma coisa ali ela não gostou, assim, sabe? Não caiu bem ali, ela simplesmente explode repentinamente. É como se ela fosse, eles chamam até de vulcão ambulante, prestes a entrar em erupção.
Essa explosão é um grito? É isso? Cada um manifesta isso, expressa isso de uma forma diferente. Alguns esbravejam, outros batem, outros agridem, são agressivos. E passa rapidamente? Pois é, eu não sei exatamente quanto tempo levaria essa sensação, né? Mas o que acontece? Uma das características desse TEI é a desproporcionalidade. E eu achei isso muito interessante. Porque, por exemplo, uma pessoa fala alguma coisa com você e você... Aí você fala assim, nossa, não precisava disso tudo. É quando exatamente você fala, ai, não precisava disso tudo. Então, é exatamente essa desproporcionalidade, né, entre o estímulo, entre a provocação e a sua resposta, né? A resposta foi muito, foi absolutamente, absurdamente desproporcional, maior do que aquela provocação que você recebeu, né? E aí, eu estava vendo o seguinte, o que pode causar esse TEI, né? Esse TEI. Gostei. Então, o que pode gerar isso, né? Existem várias causas. Eu vou citar aqui só 3. Então, assim, uma carga excessiva de trabalho. E as mulheres têm experimentado essa carga excessiva. Tem um vídeo aqui que a gente chamou de... Qual o nome? Como é que é? Não carregue o mundo nas costas. Acho que foi esse, né? Eu tô carregando um saco de a Érica que faz minhas capas, a né? Gente é atriz. E ela fez uma capa, ela carregando um saco pesado. Que a gente não faz pela irmã, né? Pois é. Ela vai falando aí, faz tudo por mim. Que eu vou achando. E exatamente essa... Já vou passar para você. Lá. Isso, não carregue o mundo nas costas. Então, assim, tem pessoas que têm essa característica. Eu sou uma delas, de ficar carregando o mundo nas costas. E a gente sabe, assim, dos prejuízos emocionais, físicos mesmo, que isso traz, né? Você ia falar, Ricardo? Já posso? Pode falar. Então, peraí. Ele fez uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa, olha só. É curta, a pesquisa é curta, né? Mas é a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa, ela não está muito desatualizada, de 2022, né? Só há 2 anos, né? Diz que as mulheres, elas têm 9,6 horas a mais de carga durante a semana do que os homens. Será que isso é um start para elas estarem à beira da explosão do ataque? Com certeza, né? Vai gerando esse tipo de transtorno, né? De comportamento. A gente estava comentando quando estava vindo para cá, lá em casa ainda, a gente comentou, né? De um vídeo que ele viralizou na internet. É assim, uma senhora está parada no estacionamento, tá ali no estacionamento de um supermercado, e vem uma outra para estacionar do lado dela. E, sem querer, ela esbarra no carro dessa outra. Essa outra vai tirar satisfação, a outra fica zangada e fala, então tá bom, agora você vai ver o que é esbarrar. E pá! E bate no carro da outra. Aí a outra, então é assim? Então a resposta vai ser na mesma moeda. E pá! Isso foi verídico? Eu vi num vídeo, não sei se era no estacionamento de um supermercado. Érica, elas saíram de lá com os carros estraçalhados. Sabe? Então aquela sensação assim, pronto... Sabe? Então você pode decidir, a escolha é sua. Você vai se vingar, você vai descer, vai tentar resolver de uma forma, como é que fala? Explosiva. Explosiva ou não, né? Então a decisão... Pois é. Então, são coisas assim. E tem um filme também chamado Um Dia de Fúria, a gente viu, né, Ri? Com o Michael Douglas. Gente, meu Deus. Ali é assim, a prova viva de que esse transtorno realmente existe, sabe? Aquele ataque, assim, de nervos mesmo. Aí, no caso, aconteceu com um homem, né? Era o Michael Douglas fazendo esse papel. E ele pega um bastão de beisebol e ele vai... Pá, ele sai naquele dia de fúria. Qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa, ele ia com esse bastão de baby, quebrava tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, as pessoas realmente passam por isso. Claro que você não está fazendo apologia a isso, para que ninguém faça isso. Mas o que será que comentando, né? Você estava falando, né, lá no início do vídeo, que o que será que causa isso? Será que é a pessoa que é criada
num ambiente mais, né, violento. Opressor, agressivo, né? A gente comentou isso mesmo. Então, uma das causas pode ser a opressão, a carga mesmo, essa carga diária no trabalho, dessa jornada tripla, né, que a mulher normalmente tem, né? Trabalha fora, cuida das crianças, cuida do marido, ainda tem um ministério na igreja. 10 horas a mais que o homem. Então, assim, são muitas atividades ao mesmo tempo e aquilo vai trazendo um esgotamento físico mesmo, E mental, é sutil, a gente emocional. não percebe a gente no não vai início. percebendo. Até que aquilo, né, de repente, desencadeia um surto desse, né? Eu tô nessa fase, assim, de não ter um dia, nenhum dia, não tem nenhum dia. Pois é, para descanso, né? Para descanso mesmo, para falar, hoje eu não vou mexer em celular, porque não tem ninguém esperando minha resposta. Hoje eu não tenho que ir para a igreja, hoje eu não tenho que trabalhar. Eu não tenho nenhum dia. Uhum. Então, assim, é bom a gente rever mesmo. Aí você fala, tá, mas eu preocupada. vou rever e vou fazer o quê? Eu não tenho esse momento. A gente precisa tentar, eu sei que é difícil, Minimizar, mas né? criar momentos assim, como se fossem de refrigério para sua alma. Eu me lembro que quando eu estava passando por um momento assim de estresse total no meu trabalho, era assim, a quantidade de serviço tinha aumentado assim assustadoramente. E eu fiquei com aquela carga assim, sabe, sem saber o que fazer. E eu orei a Deus, falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu não quero reclamar, não quero murmurar, como eu via os meus colegas, alguns reclamando, murmurando. Eu falei, eu não quero fazer isso. Qual a estratégia que o Senhor me dá? E o Senhor me deu uma estratégia muito clara. Ele falou para mim assim, olha, enquanto você sair para cumprir o seu trabalho, para cumprir os seus mandados, para numa cafeteria, toma um café, sabe? Sozinha mesmo, você tá ali, toma um cafezinho. Ah, passou por uma sorveteria, chupa um picolé, sabe? Então, assim, como se fossem recompensas, Mimos, né? mimos que eu dava para mim mesma, para aquilo se tornar mais leve. Érica, e assim, eu vou te ser bem sincera, aquilo funcionou. Eu não murmurava, eu achava ótimo. Ah, e hoje eu vou para tal lugar. Já sei que lá tem uma cafeteria sensacional que eu amo. Então aquilo já funcionava como uma motivação para mim, sabe? E aquele momento que eu passava ali naquela cafeteria tomando aquele cafezinho, eu falava, gente, como é bom a gente dar uma parada, a gente cuidar da gente mesmo. Mas a sua profissão permitia. Permitia. Isso. É. Porque você vivia na rua. Eu vivia na E rua. quem tem que ir pro trabalho? 4 paredes. Com o tem chefe na sua frente. as circunstâncias, né, com são o pessoal tudo diferentes, ali. né? Não, aí eu discordo um pouquinho da Érica, né? Porque eu tinha um chefe, trabalhei com vários... eu sou da justiça, né? Trabalhei com vários juízes, magistrados, muito bons, né? E tinha um que eu trabalhava que ele falava assim, olha, as ideias não estão vindo. Vamos descer ali e tomar um café? A gente descia, tomava o café. Quando a gente voltava, as ideias vinham. Mas a sua equipe era muito boa e permitia isso. Vai eu falar lá no trabalho, gente, eu vou ali dar uma volta, tá? Com o trem, o circo pegando fogo ali. Não tem. E num ambiente onde você tá com a sua Não é em chefia qualquer ali, ambiente que dá, direto, gente. com certeza. E outra coisa, não tem como, minha né? chefe é workaholic pesada. Ela trabalha. Como que eu vou falar, oi, linda, eu vou lhe dar uma volta. Vou cuidar de que eu mim tô- mesma. Não tô bem. Mas assim, vocês não têm ali 15 minutos para sair para tomar um café? Eu Filha, acho que tem, Érica. Tem, mas não convém. Nossa, mas Não assim, convém. Não é todo emprego que... Gente... você Vida consegue real, gente. colocar... É possível no seu trabalho você colocar um fone e ficar ouvindo ali um Não. louvor, uma música? Não, Não te é distrai. possível. Não é possível, Não então é tá. possível porque Vamos pensar em outra é um entrar e estratégia. sair de pessoas, as pessoas... Não, mas eu não tô aqui querendo estratégias, é porque eu acho que são situações diferentes. Eu acho que, assim, eu tenho que procurar dentro da minha rotina, do meu cenário, eu Tá. tenho que procurar. Talvez no trabalho, eu acho que não vai dar. E aí... Mas, talvez no trajeto para ir para o trabalho... Sim. Não Coloca sei. uma música, um louvor, aquilo Dá vai pra- te dá pra relaxando. se fazer E alguma outra coisa. coisa, Érica, eu tava aqui, enquanto você falava, eu tava aqui pensando, né? Tá, no trabalho, então, é inviável você tirar ali um momento de prazer ali para tomar um café, enfim. Mas, por exemplo, chegou o fim de semana,
A Érica mora numa casa maravilhosa, com um jardim lindo. Às vezes ele está um pouco abandonado. Às vezes. Mas a questão é sobre isso que eu queria falar. O que é mais importante? A minha saúde ou o jardim ficar abandonado? Que fique abandonado. Lembra da Ana? Eu vou até tocar nesse tema também. Mas no meu caso, a minha saúde está ligada ao jardim. Se eu tivesse tempo para ficar no jardinzinho, tirando a erva daninha, aquilo ali ia me melhorar. Sim, mas assim, isso pode estar te trazendo um peso de uma forma assim bem disfarçada, sutil, né? Então eu vou enchê-la de trabalho, uma estratégia do inimigo mesmo. Eu vou enchê-la de coisa, vou fazer ela ficar nesse jardim o dia inteiro, porque ela vai ficar aqui cansada, vai chegar, vai brigar com o Gerson, vai brigar com o Murilo, entendeu? Então assim, pode ser uma estratégia disfarçada ali, sutil, para que você não perceba e se canse cada vez mais. Da Ana, né? Lembra? Já não está entre nós. Sim, uma amiga nossa, né, que eu falando, uma época que eu estava passando, eu estava muito cansada, e ela falando comigo, Fana, você tem que, exatamente, delega tarefas, aprenda a delegar, aprenda a dizer não, e essas são estratégias realmente de você colocar limites, sabe, Érica? Para que essa carga não fique tão pesada para você. Para que eu pare, vou falar, filho, para que eu pare de carregar o mundo nas costas. Eu preciso aprender a dizer não. E agora eu tô falando para mim mesma, tá? Eu tô aqui ministrando na minha própria vida. Eu preciso aprender a dizer não. Isso é colocar limite, é colocar uma cerca nas minhas emoções. Mas você já está aprendendo. Eu tenho aprendido mais. Com você, por exemplo, eu tenho dito alguns nãos. Tem. Não, comigo você sempre falou. Sem a menor dificuldade. Sem o menor pudor. Falo não. Eu acho que eu sou a única gente tem mais intimidade, que você Érica. tem assim, tranquilidade para falar não. É porque a gente tem mais intimidade e eu falo, a Érica vai me entender. Eu acho que é mais ou menos por aí. E outras pessoas, eu penso assim, não, eu não vou ser compreendida. Se eu disser um não, meu Deus, o que essa pessoa vai achar de mim? Como má vontade. Como descaso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa intimidade a ponto de eu falar assim, não, a Érica vai entender isso. isso. Mas eu não fico chateada, não. Então tá bom. Amigas para sempre. Então, assim, essa sobrecarga, né, da qual a gente está falando aqui agora, é o que a Ana estava me falando, né? Ela falou assim, Fana, aprenda a delegar tarefas. Aí, a primeira coisa que eu falava? Primeira coisa de um perfeccionista. O que o perfeccionista... Você não vai fazer igual a mim, não? Ninguém vai fazer igual a mim. Não adianta, Ana. Ninguém vai fazer igual eu faço. Impossível, eu não posso delegar. Tem pessoas que não conseguem delegar, mas tem pessoas que não querem delegar, né? No meu caso, eu realmente não consigo delegar por conta do perfeccionismo. Não é porque eu não quero. Eu não consigo porque eu não quero. Não quero, eu vou te explicar por que eu tô falando isso. Mas no meu caso, assim, eu não consigo mesmo. Não, eu vou chegar no fogão. Fala desse fogão, filha. Ai, meu Deus, eu vou falar do fogão. Vai tirar o mil da fiada? Não, é porque aí eu posso perder aqui o... Não, então não perde. Então espera aí só um pouquinho. Ele vai lembrar do fogão de novo. Ele vai falar mais umas 3 vezes. Então, assim, quando você... Até tem uma passagem bíblica, tá lá em Êxodo, eu vou falar bem rapidinho, porque o Ricardo já tá ali falando que a gente já tá na hora. Não, já deve ter 1h30. Ai, meu Deus. 1h40, tá deixa eu ótimo. contar aqui rapidinho. Um momento em que Moisés, ele tinha libertado ali o povo de Deus lá do Egito, né, das mãos lá de Faraó. E ele estava ali conduzindo aquele povo lá para a Terra Prometida. E ali eram milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Imagina, como é que se administra cada questão ali, as causas que cada um... Relacionamento, né? A confusão que às vezes dava. Então, Moisés, ele funcionava como o juiz ali daquelas causas, daquelas questões. E diz a Bíblia que ele ficava de manhã até o pôr do sol resolvendo essas causas dessas pessoas. Ele era o juiz. É como se você estivesse ali no juizado especial de pequenas causas e ali intermediando e cuidando e julgando ali aquelas questões, né? Então, ele estava exausto. E de repente vem Jetro, que é o sogro dele, chega para ele e fala assim, Moisés, meu querido, você não vai dar conta disso não. Você tem que delegar tarefa, você tem que dividir isso aí. E Moisés, ele talvez tenha pensado assim, mas se eu delegar isso, se eu passar essa missão para alguém, será que essas pessoas vão conseguir julgar como eu julgo e tal? Pode ter passado isso pela cabeça dele, né? Mas ele resolveu aceitar o conselho de Jetro. Então diz a Bíblia que ele escolheu homens
tementes a Deus, honestos, dignos, né? E colocou ali para resolver as causas menores, menos complexas. Então, as causas que eram mais complexas, que eles não conseguiam, esses juízes auxiliares não conseguiam resolver, eles levavam para Moisés. Mas a carga, então, de Moisés diminuiu consideravelmente, porque ele ficava só com as causas mais complexas e os juízes auxiliares as outras. Então, esse é um exemplo muito claro, né, do que Deus traz para a gente. Aprenda a delegar, que você vai aprender a relaxar mais, a viver de uma forma mais leve, com mais qualidade de vida. Você ia falar alguma coisa? Vou falar. E aprender, é exatamente isso, aprender a delegar, porque delegar é uma coisa difícil para muitos. Difícil. Para mim é muito difícil. Eu estava até conversando hoje lá no trabalho, é muito difícil. Então, assim, é um aprender mesmo. E aí, nessa questão, a gente pode pensar assim, na hora que eu vou delegar, porque, por exemplo, o Ricardo chega para mim e fala: Fana, pode deixar, eu vou lavar a louça toda hoje. Eu falo: ai, que bom, graças a Deus. Eu vou aprender a delegar. Lave mesmo, pode lavar, me ajuda aí, vai ser ótimo. Aí, Érica, quando ele chega e ele fala assim pra mim: Fana, vem cá. Tudo pronto. Tudo pronto. Tá olha, a cozinha impecável. Que eu chego lá, o olhar, gente, de um perfeccionista. Oh, meu Deus, é muito triste. É pesado mesmo. Porque eu olho e falo assim: não, tá maravilhoso, né? Mas esse paninho não fica aqui. Então tá, ó, foi tudo perfeito, tá? Só que aqui você não secou direito a pia. Aí você então, vai assim, lá e arruma tudo de novo. Mas a Maura, nossa irmã, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz assim: é melhor você retocar do que você ter que fazer tudo. Do zero. Realmente. Então, eu entendi isso. Ah, quer fazer? Que ótimo. Eu sei que eu vou ter que retocar, mas eu não vou ter que fazer tudo. Quanto ao fogão, a Ana conversando comigo sobre essa questão de delegar tarefas e tudo, e diminuir a carga. Que você não percebeu o que você falou. Eu vou ter que retocar. Ter. Exatamente. Nem percebi, ó. Para ficar você impecável. Olha só, Érica, nem tinha percebido isso. Mas eu vou entrar naquela cozinha e vou ver, aquilo vai me incomodar. Então, eu vou ter que retocar, olha só. Meu Deus do céu. Então, conversando com a Ana, uma amiga nossa, que inclusive já não está mais entre nós, né? Ela falou para mim à época, né, que eu falando: eu tô tão cansada, tá tão pesado, eu tô carregando muito peso nas costas. Ela falou assim, eu ainda virei pra ela e falei assim: Ana, hoje, por exemplo, eu não consegui nem limpar o fogão. Aí ela olhou pra mim, falou assim: Fana, ô insensata, largue esse fogão sujo e vá viver, sabe? Aí eu falei assim: mas como assim? Ela falou assim: seu fogão tem tampa? Na época, meu fogão tinha, hoje não tem mais. Ela falou assim: tá sujo? Pega essa tampa, minha querida. Tampa ele, põe até um forrinho em cima e tá tudo certo. Vá fazer uma caminhada, vá tomar o seu café. E ela era essa pessoa mesmo, né? Era essa pessoa. Ela era uma pessoa, assim, extremamente compulsiva por trabalho, né? Mas eu acho assim que no caminhar dela ela entendeu isso. Aprendeu. E já no finalzinho ela já estava conseguindo fazer, ela já se divertia, ela já viajava com o Delfino, né? Bastante. Então, assim, ela entendeu. Né? E era isso que ela queria passar para mim. E eu achei isso lindo da parte dela. Porque, assim, o que foi bom para ela estava me vendo ali. Nossa, eu tô vendo, eu já passei por isso, eu queria te ajudar. E ela tentando me ajudar nesse aspecto também. Esse é o caso do fogão, né? Mas, então, só pra a gente já tá caminhando aqui pro final, com relação a Érica tá falso. Você tá doido pra que isso acabe? A Érica tá assim... Gente, é porque eu vou explicar uma coisa. Dá um certo horário, quer ver agora, são aqui 10h03. 10h05, Dá 8h30, 9 horas, o meu olho faz automaticamente... Ela já vai ficando no último cansada. Vídeo, meu olho, eu não consigo abrir mais, ele fica assim, ó, meia fase. Não, mas e tadinha, aí eu já assim, vou não eu já é vou porque eu tô concluir. desinteressada, não. É porque eu durmo cedo. E aí meu olho automaticamente fecha. Mas eu estou bem, estou ótima. É só o olho que tá um pouco hoje capenga. Eu nem trouxe convidado, por quê? Eu falei assim, gente, eu não posso deixar a Érica dormir. Porque quando eu trago convidado, eu fico ali, às vezes, conversando com o convidado. Quando eu olho pra ela, ela já tá soninho. Mas, enfim, já caminhando aqui pro final, a gente falou, né, que as causas desse TEI, né,
elas podem ser variadas. Uma delas pode ser o excesso, né, de trabalho, esgotamento físico, mental, por conta de excesso de trabalho. E aí uma coisa que eu acho interessante sempre relembrar, Deus não tem compromisso com os nossos excessos. Então, se eu tô ali disparada, querendo trabalhar, querendo fazer tudo, carregar o mundo nas costas, e de repente eu tô ali muito cansada, ou então adoeço, aí eu vou reclamar com Deus. Deus fala, querida, eu não tenho compromisso com os seus excessos. Eu já te ensinei como você deve viver. Eu coloco diante de você todos os dias a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Então, eu posso escolher entre levar essa vida agitada ou entre falar, não vou limpar esse fogão. Eu vou preferir descansar, vou preferir andar de bicicleta, né? Fazer uma caminhada. Entende? Então, é isso. Então, esses excessos, a gente tem que tomar cuidado com eles, né? Outra questão também é o ambiente familiar, onde a criança foi criada. Aquilo pode realmente gerar, né, esse tipo agressivo, esse transtorno mesmo, esse comportamento agressivo. O pai que fica, a criança que está ali, foi criada num meio onde o pai está se berrando com a mãe gritando, aquela confusão. A criança, de repente, pode desenvolver esse transtorno, né? Pode tratar, por exemplo, o menino pode tratar a esposa dele dessa mesma forma, ou não. Tem o caso do alcoólatra, né? O pai que era alcoólatra, os 2 filhinhos criados na mesma casa, e aí um foi bem sucedido, o outro não. Aí foram perguntar, mas como assim? Vocês foram criados no mesmo ambiente, o pai é alcoólatra, batendo na mãe. Por que você foi bem sucedido e o outro não? A resposta de um, porque o meu pai era alcoólatra. E a resposta do outro, porque o meu pai era alcoólatra. Então, assim... O que você vai fazer com a sua circunstância, Exatamente. né? Exatamente isso, Érica. O que você vai fazer com a circunstância que está sendo apresentada para você? O que você vai fazer com aquilo, né? Você pode escolher, como eu falei. Você tem o direito de escolha, né? Outra questão também, deixa eu ver aqui. Hormonal? TPM, questão hormonal, fisiológica mesmo. Então, como é que seria tratado isso? Cientificamente falando, um médico mesmo, um psiquiatra, para de repente prescrever uma medicação para você. O endócrino também. Uma endocrinologista. Então, é um tratamento multidisciplinar que chama, né? Eu não sei se é multidisciplinar. Multidisciplinar, não é? Não é multidisciplinar, não. Enfim, é isso aí. Enfim, é isso multi. É um conjunto, né? É o psicólogo junto com o psiquiatra, junto com a medicação, junto com o endocrinologista. Então, é um conjunto mesmo, é um pacote. Exatamente, né? Então, é isso. Agora... Às vezes pode ser espiritual também. Isso que eu ia falar agora. Tá, não, mas pode falar. É só para finalizar. É só para finalizar. Assim, procurou tudo, não era nada, médico não está descobrindo. Gente, vamos fazer uma oração, né? De libertação, de cura. Vai fazer um sozo. Porque às vezes pode ser... Fana, as piadas internas. Então pode ser algum. Isso. Então, coisa espiritual. A gente sabe que existem os recursos que a ciência, que a medicina nos oferece, mas existe também o Espírito Santo de Deus. E é com ele que a gente vai ficar aqui agora para a gente encerrar esse momento, né? Porque como que uma pessoa consegue sozinha dominar, controlar ali o seu temperamento? Temperamento não se muda, ninguém muda temperamento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode modelar, também, ele vai te convencendo, o Espírito Santo em mim vai gerando em mim aquelas virtudes do fruto do Espírito, né? Porque caminhar sozinho, eu não digo nem que é difícil, para mim é impossível. A gente precisa do Espírito Santo. Exato. Para nos orientar, para nos sugerir, né, estratégias. Então, é uma caminhada que você não faz sozinho, porque sozinho você não tem poder nenhum, você não vai conseguir nada. Né? Então, é caminhando ao lado do Espírito Santo e ouvindo a voz do Espírito Santo dia a dia que a gente vai conseguir, né? E eu tô falando isso porque eu tenho tentado caminhar, não. Tenho caminhado e tenho tentado melhorar como pessoa. Aliás, eu queria andar com uma placa escrito estou em obras, né? Porque as pessoas acham, tá na igreja, fica postando coisa, né? Tá no louvor, meu Deus, é uma santa... Não, né? Tem nada a ver com isso. Então, a gente está num processo e a gente está em obras constantemente até que Jesus volte, né?
Não tem fim. E você falou uma coisa muito interessante, Érica. Não é só ouvir a voz de Deus, é eu me submeter a ela. Né? O Espírito Santo te deu uma direção, ok, você ouviu, mas será que você escutou aquilo? Né? Será que você vai colocar em prática? Né? Então, assim, você precisa ouvir e obedecer, né? Por que tirar os óculos, gente? Tá linda com esses desculpa. óculos chiqueiros. Dolce Gabbana, meu filho. Então, é porque eu queria achar que só pra gente finalizar, eu tinha separado Você sabe que ela não enxerga? texto aqui. Ela não consegue ler? Como é que eu vou enxergar, meu Deus? É só um reflexozinho, sim, tá ó. linda. Tá Pronto, linda. então, é isso mesmo que a Érica falou. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, é inviável. A gente não consegue, não vai conseguir. A gente vai bater cabeça e a gente vai cair e cair de novo. Até levanta, mas cai de novo e depois fica esmorecido ali, porque você não vai conseguir. O Espírito Santo é esse que realmente vai te capacitar para ver uma cozinha toda detonada e falar, quer saber? Tá bom, Espírito Santo, deixa isso para depois. Não vou brigar não. Não vou brigar não. Só sabe? por hoje, né? Só por hoje não. E a Fana tá de parabéns. Ela tá fazendo isso. Muitas vezes a gente quer tomar um café de manhã e tal. Não, deixa Não, a essa Fana louça faz pra isso lá. mesmo. A Fana evoluiu bastante mesmo. Eu não troco mais ficar arrumando casa por um momento de sair de mão dada com o Ricardo Sabe passeando. o que a não Fana troco faz quando mais. a gente chega à casa dela e tá aquela sujeirada? Ela Nossa. espera a gente com chinelos. Para que nós não Exatamente. sujemos nossos Para pés. que vocês não sintam a poeirinha ali do chão, sabe? Eu vou falar poeirinha para não ficar tão feio, né? Mas é verdade, assim, eu já fui muito preocupada com limpeza. E assim, sinceramente, a gente perde qualidade de vida. O que é prioridade na minha vida? Prioridade na minha vida é ter tempo de qualidade com o Ricardo, com a Dani, sabe? Isso é prioridade. Aí se você não faz isso, vai escrever no seu epitáfio, que é aquela placa que fica em cima do túmulo, né? Com as Aqui jaz uma perfeccionista. Aqui jaz E uma aí? mulher louca por limpeza. E aí, quando você se for, a casa vai ficar bagunçada. Exatamente. Olha, você falou uma coisa... As pessoas vão ficar felizes. a gente pode ninguém vai Eu preciso falar isso aqui antes de encerrar. É exatamente isso. A pessoa vai embora... A pessoa vai embora, né? E vai embora assim, por exemplo, morreu, aí tá. No início, ali o pessoal da casa, ele vai sentir falta. Os 2 primeiros dias. Mas depois eu tenho uma notícia pra você. Eles vão viver a vida normalmente. Sabe? Eles vão sobreviver. A coisa vai funcionar sem você. Vai funcionar sem mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar, sabe? Como eu sempre falo, né? Que a nossa vida seja assim um passeio mesmo, né? A gente tem dificuldade? Tem luta para encarar? Tem. Mas que a gente consiga aproveitar os momentos ali que forem possíveis, da gente tomar um café, da gente dar um passeio, da gente se divertir, ler um livro. Você fala isso e a gente que convive com você, a gente sabe que você está sendo muito verdadeira. Inclusive com as questões da igreja mesmo. Sim. A igreja é uma bênção nas nossas vidas. Mas tem muitas atividades. Sim. Ainda mais a nossa igreja. Tem atividade. Você não tem desculpa para não estar... Oi? Explica a escadinha. Sim. Sim, a gente explica a escadinha. Então, assim, a igreja oferece muitas coisas para você não se sentir isolado ou mal acolhido. Então, a gente tem muitas atividades. Mas são tantas atividades que a gente não consegue participar de tudo. Isso. E a gente tem que falar não de vez em quando. Exatamente. Né? Para poder a gente ter a nossa vida, né? Sim. E você não tá falando não para Deus. E isso não é dizer não para Deus. Seu microfone está desligado, deixa eu repetir. Então, fala aí como é que da hierarquia, das prioridades. Prioridades, né? O próprio pastor Ibe, né? Ele nos autorizou, né? Nos orientou, na verdade, a palavra certa é essa. Nos orientou. Ele fala assim pra gente, olha, primeiro Deus, depois a sua família, depois o seu trabalho.
e, por último, a igreja. Então, eu achei isso muito interessante. Então, né? assim, a igreja está ali disponibilizando Exato. várias atividades. Você pode trabalhar, você pode Isso. servir, você pode ser alimentado com vários eventos, mas você tem que ter sabedoria. Isso. Você não pode se O enfurnar. equilíbrio, Érica. Porque isso também cansa. É. É um lugar onde a gente se alimenta, mas a gente fica muito cansado também, Aham. porque demanda, né? Energia, demanda deslocamento, demanda um monte de coisa. Tempo, né? Então a gente tem que saber administrar trabalho, igreja, vida pessoal, vida pessoal e vida familiar, porque é diferente. Aham. Então, se a gente souber balançar todos esses pratos, Aham. né, no tempo certo, Sim. tax and balance, e aí você consegue ter um equilíbrio emocional. É. E esse equilíbrio é fundamental. E o pastor Silas Malafaia, ele contava um caso muito interessante. Ele falava assim, olha, fulana vive na igreja, vivia na igreja. Não, assim, a Érica já explicou, a gente tem tudo com Parcimônia. exatamente, com equilíbrio, né, com moderação. Eu tenho sim que ter as minhas atividades na igreja, mas eu tenho que cuidar da minha casa. E ele falando que essa irmãzinha vivia na igreja de manhã até de noite. Não fazia almoço, não fazia nada. E ele falava, ele brincando, né? E os meninos dela, tudo catarrento na rua, e ela lá o dia inteiro na igreja. Conclusão, a família dela acabou, o marido não aguentou aquilo, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria mesmo de dosar. Eu quero participar, sim. É muito bom congregar, é muito bom estar com os irmãos, mas a gente tem que ter essa moderação em todas as coisas, né? E para encerrar, eu quero deixar uma frase que eu acho tão interessante, é de William Shakespeare, que ele fala assim, olha só que interessante, gente. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, Érica, cante, dance, ria, viva intensamente, Érica. O papel não tá tampando sua cara, não? Ah, tá, desculpa. Portanto, por isso, cante, dance, ria, viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Olha que interessante. Você não entendeu? A peça termine sem aplausos. Aplausos de quem? Assim, a vida passou e você não aproveitou. Porque o que é o bom da vida? É você saber que você passou por aqui, que você viveu intensamente, que você dançou, cantou, riu, brincou, fez amigos, sabe? Ali merece aplausos. Tá. Isso é uma vida que merece aplausos, né? Tá bom, entendeu? Entendeu? Que linda. Complicado. E então, agora eu te falei uma frase de William Shakespeare, mas agora eu quero deixar um texto que está lá em Mateus 11, 28, né? Quando a gente está assim, extremamente cansado mesmo, sobrecarregado, não sabe o que fazer e está ali com aquele monte de canga, né? À beira de um ataque de nervos, né? Aí Jesus mansamente diz assim pra gente, Mateus 11, 28, ele fala assim, olha, vinde a mim, vocês que estão aí cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o jugo do Senhor é leve, aliás, o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Então, eu acho interessante que tem aí uma condição, Érica. Jesus fala assim, vinde a mim. Você está cansada, Érica? Vem até mim. Eu sou a fonte inesgotável de água viva que vai suprir você, que vai suprir a sua vida em todas as áreas. Mas você precisa fazer o quê? Entregar? Ir. Que ele fala assim, vinde. Então, qual é... gente, é o horário, tadinha. 10h18. É horário. Não, mas é só para dizer o seguinte. Desculpa, filha. Sei que você esperava algo melhor de mim, mas não, hoje tá difícil. Excelente, tá maravilhoso. Então, assim, nisso que Jesus está falando pra gente, tem uma atitude, tem uma decisão. Eu preciso ir até ele. Então, se eu não for, eu vou continuar bebendo de qualquer fonte, eu vou continuar vivendo uma vida estressada, à beira de ataque de nervos. Uma ação. Uma né? ação. A gente tem que uma ver como eu tava prestando atitude. atenção. Muito bem, Érica, muito bem. Ufa. Mas é assim, a gente precisa dar Sim. o passo. Não adianta falar assim, eu quero. Ficar aqui quieto, exatamente. né? Decisão Repetindo sem vezes. ação é frustração.
né? Nossa! Gostou dessa? Gostei. Olha, vou Você até que escrever. inventou? Eu inventei agora. Você tá brincando? Ah, Andréa, Érica, anota. Não, sério que foi você que fez essa... Decisão sem ação é igual a frustração. É frustração. Não, filha, Não é? acredito que você Ah, criou pode essa acreditar. Eu criei Pode aqui. Sensação. O Tico e o Teco, Frustração. ó, trabalharam aqui. Meu Mas Deus, é verdade, às 10 porque e assim, 18. não adianta eu falar assim, segunda-feira eu vou começar a fazer caminhada. Tá decidido. E chega segunda-feira, não, acho que eu vou deixar pra propósito, terça, vou deixar pra eu sei que o Ricardo quarta. tá doido pra acabar com o Isso. vídeo, mas tem uma pessoa que quer viajar pro Rio de Janeiro. Sei. Aí eu falei, Ricardo, não bote aquela sunguinha parecendo uma tanga, não usa mais isso. Não, minha sunga é moderna, parece um short e tal. E assim, eu falei, tá, mas aí você vai andar com essa barriguinha assim de sunga, né? Não, Projeto Rio de Janeiro, eu não tenho mais Coca-Cola. Aí hoje Jefferson foi à sua casa e olhou Ricardo. o seu lixo. O que havia no lixo? O que havia no lixo? O que havia? Você mesmo quer falar? Não, agora fala, covarde. Projeto Rio? Uma lata de Coca-Cola. Vazia. Aí eu pensei, vaziésima. Aí eu pensei, Projeto Rio de Janeiro. Eu quero ver. Né? Você vai usar o burkini de Dedéia? Vai usar o burkini pra poder... Ele não fala nada, tá Pois calado. é, ele se decidiu. Só que ele não teve uma ação Não condizente agiu. Foi por com isso que eu a entrei decisão que ele tomou. Com esse exemplo, com esse péssimo exemplo para Aí, que ó. você de casa Que você, não repita, isso. entendeu? Gente, olha... ele tá ali sem graça. Gente, olha, é isso aí. Eu espero que tenha sido útil para você esse bate-papo, né? A gente vai virar para ali agora, então vamos virar para ali, Eriquinha. Tá. Tem que ter o microfone, né? Eu espero que você tenha gostado realmente, aprendido algumas estratégias, né? Que a gente falou aqui, que a gente comentou aqui. E lembrando, né, que como a gente falou, sozinho você não vai conseguir. Sozinha você não vai conseguir. Então, chame o Espírito Santo, convide ele para ser aquele que vai dirigir os seus passos, dirigir cada pensamento, as suas ações, porque a gente tem certeza que é um trabalho, esse trabalho, né, esse processo em parceria com o Espírito Santo de Deus, ele é sucesso na certa, né, Érica? E não se cobre também. Eu falo isso porque eu sou assim, eu me cobro demais, então deve ter alguém aí que pode estar passando pelo mesmo. Caiu, gritou, esbravejou, explodiu, passou vergonha. Você vai tentar de novo. Começa de até novo. que um dia você vai conseguir. Né? A gente tem fé. Então, assim, é um processo. Respeite o seu processo, mas não desista. E ande com o Espírito Santo com você, porque vai ser mais fácil esse processo. Aliás, vai ser possível, né? Com certeza, né? Possível. Com certeza. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Foi muito bom esse bate-papo. A gente pelo menos gostou, né, Érica? Eu gostei. Eu também. Então, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com a gente aí para os próximos vídeos, para os próximos Fanacasts que virão por aí. Tenho certeza de que tem surpresa vindo por aí, coisa muito legal. Então fica aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode fazer isso aqui agora. Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu joinha aí pra gente, porque isso ajuda a engajar o canal, tá bom? E é isso aí. Aqui a gente tá sempre vivendo a palavra de Deus. Um beijo pra você, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão. Linda! Tá cansada? Não dormiu. Não tô cansada, não. O olhinho tá caído. Gente, é o cílio. Erika, agora... Ai, que bom, a gente pode tirar o cílio. Uhul!